O rostinho lindo, maravilhoso, bonitão, que nem aquele ali agora. Ah, que delícia! Estamos online novamente. 2024. Achou que não ia ter As Ruas Falam, mas vai ter. Olha lá. Ali, hoje a gente está aqui com uma celebridade da cidade de Viamão. Vamos ver um pouquinho depois dele, certo? Qual é que é a ideia então? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece aqui, Israel Santiago Vulgo, apelidado Tio Isa, né? Conhecido por um total de quantas pessoas, Diego? 6 pessoas, né? Não, 7 pessoas, só de irmão que tu tá trazendo das concorrentes. Só de irmão tem um monte, né, cara? E esse é o As Ruas Falam, um podcast, né, mixado, livezado e masterizado aí pelo nosso Dieguito, né, em parceria com a ACH2V, Associação da Cultura Hip Hop de Viamão. Tamo junto, galera. Né, voltando aí com as atividades do As Ruas Falam, né, fazia um tempo que as ruas estavam silenciosas por aqui, né? Mas agora nós estamos voltando. Mas antes de mais nada, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, que hoje vai ser uma conversa da hora, que eu tô ligado. Qual é que é a ideia aqui então? Fazer aquele merchan, né? Aquele merchanzinho básico, né? Pra você que quer fazer o seu evento aí no seu bairro, hip hop no bairro é a cara. Fala com a Associação da Cultura Hip Hop de Viamão, chama no direct Cultura Hip Hop Viamão, segue lá, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia com você certinho. E pra você que gosta daqueles produtos místicos, fala com a nossa bruxinha independente ali, ó. Produtos naturais, magia com cristais, terapias holísticas, artesanatos, pinturas à mão, enfim, várias outras coisas que você gosta. Crazy.art, chama a nossa bruxinha no direct. E pra você que quer dar aquele tapa, aquele bom e velho tapa no visual, não ficar assim que nem o cabelo do tio, assim, ó, branquinho, né? Que já tem desde os 15, né? Vai lá no estúdio Arte Livre. Não, Arte Livre não, né? Ele vem me bate, né? Alienarte, né? Estúdio Alienarte Underline. Chama no direct também, fala com o Vitinho lá, porque o homem é fera, corta cabelo de mulher, criança, adulto, consegue deixar o homem bonito. Sem falar que é o seguinte, né? Além de ser fera no corte, ainda movimenta a cultura da cidade. O Vitinho já teve aí também, trocando essa ideia com a gente, né? Mandar um salve pra ele aí e pra toda a rapa, certo? Mas então, sem mais delongas, né, pra gente não se estender muito, porque as ruas costumam falar bastante por aqui, né? As ruas falam e falam muito, né? Como dizer, já entrou pros anais, né? A ideia é que é o seguinte, eu já falei, né? Que a gente tá com uma celebridade de Viamão aqui hoje. E se disser que não, é mentira. Quem disser que não, tá mentindo, né? Porque é o seguinte, né? Desde que eu conheci o Marco aí, eu venho aprendendo muito sobre o que é cultura, sobre o que é resistência, né? Sobre todas as dificuldades que a gente tem para fazer cultura em Viamão. Cara, esse homem já passou por todas elas. E seguinte, ele ainda pode dizer muitas outras mais pelas quais ele ainda vai passar, né? Porque é isso. Estamos aqui com um cantor, compositor, poeta, cordelista, audiodescritor, tô certo isso daí? Professor de música, educador e brincante. Essa é a mais importante de todas, né? Marco Binatti, tamo aí com ele, né? Tudo certo, né? Obrigado pela recepção calorosa. Bate-papo com o Diego aqui, agora aqui com vocês, muito legal. Estou muito contente de estar aqui, né? Quando eu olhei minha imagem na tela ali e vi, atrás de mim aqui parecia um expositor de cordel, assim, opa, será que ele botou? Eu olhei, minha formação literária tá ali. Certinho, né, cara? Quadrinhos. Minha formação literária, né, a gente não... Eu lembro na minha infância, eu ficava pensando, mas eu não lembro dos clássicos da literatura na minha infância, né? Morando lá na colônia Itapuã, lá na beira da Lagoa dos Patos, lá da Praia das Pombas, né? E depois, quando eu fui para Porto Alegre, para Cavalhada, que a minha formação toda foi essa de quadrinhos mesmo, né? Então, quando eu olhei aqui, eu fiquei emocionado, que legal. Hoje eu vou falar de literatura de cordel, mas tem muito a ver com isso aqui também. Deu bem certinho. E o nome do programa também, As Ruas Falam, né? Então, por eu me considerar, e na verdade, não só por me considerar, mas eu fui, assim, posso dizer que batizado, depois eu posso entrar em mais em detalhes, de artista de rua,
Então eu estou me sentindo muito à vontade com esses conceitos, né? Com essas ideias do programa, né? Não, e eu também, eu não posso dizer que não, né, não é a minha, como é que eu vou falar, como tu disse agora, né, pô, é o meu conceito, assim, é tudo que me representa. Eu adoro quadrinhos, bom, eu já trouxe alguns aqui, né, pra colocar aqui, né, eu já trouxe alguns quadrinhos também, mas eu leio quadrinhos desde os meus 14 anos, né, o meu pai, ele aprendeu a ler nos quadrinhos, nas tirinhas de jornal, assim, né? Aprendeu a ler por aquilo ali, cara. Muito bom tu falar isso aí. Sabe? Hoje eu vou falar da literatura de cordel, que é uma cultura extremamente popular brasileira, que nasce lá muito forte no Nordeste, né? Na verdade, né? E muita gente se alfabetizou, aprendeu a ler e escrever com os folhetinhos de cordel, que as pessoas eram analfabetas, né? Que massa. A maioria das pessoas eram analfabetas, até os coronéis das fazendas eram analfabetos. Então, eles esperavam que o cantador chegasse na fazenda e, eu tô um cordel aqui, ó, canta pra mim esse cordel. Porque as pessoas não sabiam ler. Olha que é a importância da literatura de cordel. Cara, isso é surreal o quanto a gente precisa desse tipo de coisa e ainda hoje, né? Porque, hoje ainda falando com os meus alunos, a gente estava falando sobre tecnologia e mercado de trabalho antes, mercado de trabalho hoje, como é que funcionam as coisas, geração baby boomers, Y, Z, alfa e tal. E a gente chega numa questão que, a gente nasceu com o celular na mão, né? A gente nasceu com o celular na mão praticamente. E antes de saber ler, eu já sabia mexer no celular, já sabia, né, já lidava com tecnologia. E ainda assim, né, o quanto é importante literatura de cordel, o quanto é importante quadrinhos, o quanto é importante um livro, o quanto é importante um zine. Porque o desenho. O desenho. Porque muita gente precisa desse cantar, tipo de questão. Né? Tudo isso aí vem antes da escrita. Tu vê, né? Como é que é o nosso primeiro, como é que falam? Instrumento musical, né? A nossa voz, né? É um negócio E as surreal, cantigas de assim, ninar da né? mamãe, lá na barriga, já, né? Sim. Então já vem aprendendo, né? Tudo de lá, né? Do umbigo. É. Mas uma coisa assim que eu sempre uso, assim, né? Na verdade, para começar o programa propriamente dito, né? Porque a gente já estava conversando antes, já sabe sobre outras coisas e tal. Mas, assim, pra galera se habituar, geralmente, assim, e depois para quem vai colar hoje, e para quem não conseguir colar hoje, vai colar também ao longo dos demais dias aí, vai ver lá nas nossas redes sociais, lá na CH2V, Facebook e depois no YouTube. A gente sempre faz aquela boa e velha pergunta para habituar, né? Quem é o Marco Binatti? Marco Binatti é um cara que veio para Viamão em 1981, a mãe viúva com 4 filhos, à procura da casa própria, morar numa Coab em Viamão, né? Quase no centro de Viamão ali. E aí, a minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma grande, como a gente fala, guerreira, né? Sustentou os 4 filhos praticamente sozinha, com a ajuda dos familiares e amigos, vamos dizer assim. E sempre primou por nos dar estudo, né? Porque ela sabia que o nosso maior tesouro é o estudo, a educação, né? E aí eu fui galgando, dentro da família, eu, o mais velho, com mais 3 irmãos, são 4, sou o mais velho, eu fui o único que chegou numa faculdade, né? Que tinha um amor pelo estudo tão grande, que chegou numa faculdade, estava falando pro Diego. E aí, quando nós chegamos em Viamão, já estava na época, eu saí do quartel, né? Aí eu tinha que entrar fazer o vestibular, aquela coisa toda. Aí eu fiz na URIX, na verdade eu estava estudando para arquitetura, que a minha paixão era o desenho, eu herdei do meu pai o desenho, né? E aí eu não passei na URIX, daí como eu lidava muito com os padres da Igreja Católica, né? Um seminário aqui em Viamão e tal. Aí os padres fizeram na minha cabeça, faz filosofia, tu tem tudo a ver, esse negócio teu de poeta, assim, tu tem essa vibe filosófica, faz filosofia. Daí eu fiz faculdade de filosofia. Mas a arte foi me chamando mais forte sempre para fora do acadêmico, né? Eu não vou dizer que o acadêmico não é legal, mas o meu caminho, o meu destino foi esse, né?
eu não segui, eu podia ser um educador assim, né? Um professor, aquela coisa toda, com aquele salário fixo, tá? Uma vida mais tranquila. Mas não, eu optei pela arte. Mas eu me encontrei mesmo, eu era aquele jovem assim muito indeciso. Eu sempre fui uma pessoa, até gosto de falar assim, porque às vezes tem uns jovens que se sentem muito indeciso. Boa. E tem a autoestima às vezes pode não ser muito boa, né? Mas eu sempre me achei uma pessoa muito segura, muito segura. E o meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu com 39 anos, então a gente fica assim, tinha aquela referência do pai também, né? Foi muito complicado. Mas eu precisava olhar para alguma coisa, assim, tu sabe que quando tu olha para determinada coisa, aquilo bate no teu coração, tu sabe que aquilo é para ti. A gente aprende com a experiência da vida que tem coisas que tu sabe que é para ti só com a batida do coração e a forma como tu olha para aquilo. E tu olha e diz, pá, isso é para mim. Eu não sei quando vai acontecer, mas isso é para mim. E isso vai acontecer. Pode ter certeza. Então, quando o meu irmão foi dirigir a escola Pimpolho da Santa Isabel, um dia ele teve um insight. Ele achou que eu era o professor de música da escolinha. Certo. Ele disse assim, tu quer tentar? Vamos lá. Eu já estava naquela assim, eu pegava o violão, eu ia até o portão, para onde que eu vou? Não sei. Eu vou tocar nas calçadas, na beira da calçada para as crianças. Eu pensava assim, sabe? Mas não era profissão ainda, né? Aí quando ele falou aquilo, tal. Primeiro dia de aula, na frente daquelas crianças de 0 a 6 anos, eu descobri a minha vocação de educador brincante. Esse nome brincante, eu fui descobrir depois que era brincante, o meu real batismo, assim, Sim. que eu adorei, que a gente chama de arte educadora. Quando eu fiz o curso com Antônio Nóbrega, que é um mestre, um cara pernambucano que foi para São Paulo e criou a Escola Brincante, onde eles trabalham realmente com a questão da cultura da infância. Olha que coisa mais linda isso. Eu nunca tinha ouvido isso. Cultura da infância. O que é a infância? O que é o ser sagrado da criança? A criança, ela tem que viver a infância para brincar. Isso é sagrado. Isso é sagrado. Ali que eu aprendi naquele curso ali. O que é sagrado? Uma criança brincando é sagrado. Muitas vezes tu interromper uma criança brincando é um pecado. A gente fala na igreja que um pecado é tu interromper uma criança. Porque ela está mergulhada numa situação que está trabalhando o psicológico dela. Ela está resolvendo o psicológico dela. Está se moldando ali, né? Isso é sagrado, né? Então ali que eu realmente aprendi, os caras disseram, é um educador brincante. Eu realmente sou, é isso que eu sou, né? Eu fiz esse curso, graças a Deus, esse curso veio a Porto Alegre, veio como itinerante, né? Foi na usina do gasômetro. Alguns educadores que puderam, na época, eu pude pagar, porque eu fiz um negócio aqui em Viamão com casa e aquele dinheiro caiu. É aquele negócio que eu falo, eu vou fazer aquele curso, não tenho dinheiro, mas eu vou fazer. Da onde vem esse dinheiro? Não sei. Vai cair do céu. E caiu do céu. É assim, cara. Quando é pra ti, é pra ti. O universo conspira. E foi aí que nasce o tio Marquinho, que foi dar aula em pré-escola e ficou mais de 10 anos dentro da pré-escola como eu falo sem modéstia, como um profissional insubstituível. Por quê? Eu vou dizer para vocês uma coisa que em Viamão, falar em capoeira era pejorativo. Capoeira é coisa de negro, é coisa inferior. Eu comecei a brincar de capoeira dentro da pré-escola e em seguida entrou um capoeirista para trabalhar dentro daquela pré-escola. Porque eu tirei da cabeça aquele preconceito delas. Porque eu brincava com as crianças com cultura popular brasileira, que é o meu forte. Então a minha vida toda sempre foi mergulhado na cultura popular brasileira. Na MPB, na cultura nossa de raiz, né? Que eu faço até hoje, que eu sou apaixonado pela nossa cultura brasileira, que é riquíssima, né? Eu trabalhei com boi-bumbá, recuperei boi-bumbá do Rio Grande do Sul. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas boi-bumbá é lá do Nordeste. Boi-bumbá é um elemento cultural mundial, universal, todo mundo, né? É lá da África, é de todos os lugares do mundo, mas muito forte no Brasil todo. Eu falei com educadoras, umas velhinhas que disseram assim, Marco Binatti, eu vi o boi, o boi
Bumbá do Rio Grande do Sul descer Oswaldo Aranha e desembocar lá na redenção. Vocês sabem a importância do que foi a redenção no passado. Tu vê. Os negros reunidos ali naquele lugar ali, naquela área geográfica, né? E o boi bumbá descia Oswaldo Aranha. Isso existia, terminou. Aí quando eu fui estudar o boi... Hã? Um dos caminhos passava por Viamão. E aí, os tropeiros, a história dos tropeiros, então. E aí o que acontece? Eu fui estudar o boi bumbá e eu descobri num livro do Paixão Cortes, que é o grande mestre aí da cultura gaúcha, né? Ele diz, não, o boizinho de Viamão. Eu vi o boizinho de Viamão, eu vi como é que ele era. Ele era assim, assado, assado. Aí nós, no Espaço de Artes Viandantes, lá da Nilton Mara, recuperamos o boizinho de Viamão. Criamos o nosso boi bolê e fomos pra rua brincar com as crianças. Que A minha paixão pela cultura popular, né? Então, esse é um dos nossos trabalhos que a gente fez, né? Então, quando eu cheguei em Viamão, que eu vim com essa coisa de... Fui fazer a filosofia no seminário, meu ganha-pão era trabalhar com desenho, eu trabalhava com... Como eu tinha o viés da arquitetura, eu era copista nas empresas de arquitetura de Viamão, eu era copista. Como é que era isso? A Nilton Mara também, eu encontrei a Nilton Mara assim, ela era copista também. O copista é a pessoa que tu dá a planta para tu passar para nanquim. O engenheiro faz a planta e os copistas passam para nanquim. Tinha que fazer E todo... Todo no nanquim. Então toda aquela paixão pelo desenho, aquela tranquilidade, aquela calma, trabalhar em nanquim, que é tinta, né? Imagina. Então eu era copista, a Nilton Mara também era, ali a gente se conheceu. Que massa. Aí a Nilton Mara já sabia que eu era da música e ela criou um grupo de teatro, que ela queria o teatro de rua, que era a nossa paixão, na verdade, né? Inspirados por nós aqui Travês. Ela chegou pra mim e disse assim, Marco, a gente já tá amigo e tal, eu gosto de ti, a gente é amigo, eu sei que tu é músico. Eu criei um grupo aí com 3 gurias, mas a gente criou uma peça de rua, mas a gente não tem música. Tu gostaria de nos ajudar a botar música? Eu não só ajudei a botar música, como eu me tornei um personagem. Então ficou 3 gurias, mas eu vesti o personagem do músico. E ali nasce o Grupo Teatral Viandantes, o único grupo teatral de rua de Viamão. Foi Da quando... história de Viamão, pode dizer que foi. Foi quando que foi? Isso aí, ali por 85, eu cheguei em Viamão em 81, acho que ali por 85, claro que eu estava nas vibes dos festivais de música, o FEMUV. Sim. E ali nasce o Grupo Teatral Viandantes, e aí a gente tem uma longa carreira, assim, de estar nas ruas de Viamão direto, Porto Alegre e festivais de teatro, até que muito tempo depois, esse grupo de Viamão é convidado para ir para Portugal, porque tínhamos uma peça do Gil Vicente, que é um grande dramaturgo português. Inclusive esse cara, Gil Vicente, está lá na literatura de cordel, lá no início, porque ele representava os cordéis. Tu vê. Né? Os altos de Natal em cordel, aquela coisa toda. Gil Vicente, tá vendo? E o grupo Viandantes não foi, porque na época ali o grupo já estava desmanchando e tal, eu já tinha até saído também. Então, nós recebemos um convite para ir para Portugal, para a Europa, porque a gente tinha uma peça maravilhosa do Gil Vicente. Então, o grupo teatral realmente foi bem longe. Mas ele existe até hoje, porque eu e a Nilton Mara continuamos com espetáculos teatral de rua. Tanto é que temos uma aprovada agora pela última lei de incentivo aí, né? Fomos aprovados, estamos na rua ainda. A nossa vocação é a rua, né? Esse é um pedaço da minha história. Quantos anos tinha nessa época, Marco? Eu agora tô fazendo 64 esse ano, né? Eu cheguei em Viamão ali em 81, nasci em 60, 21 anos eu cheguei. Tinha saído do quartel. Ali com 25 ali, nós tava ali com as gurias, né? Eu tô até hoje com a Nilton Mara no Espaço de Artes Viandantes. Olha quanto tempo a gente tem de amizade, né? Pô. É muito tempo, 40 anos. 40 anos. É minha idade, Marco. É a minha idade, porque eu tinha... Pra ver, eu sou de 82, cara. Nossa. Eu sou de 82. Eu cheguei e tu tava nascendo. Pois é, imagina. O Marco já tava na rua e eu nem saindo ainda tava. Aí ia sair. E um detalhe interessante, que hoje eu nem vou cantar a música, mas eu fiz uma música chamada Viamão Lotado, que inclusive dá o título do meu CD, que depois é outra história minha no meu CD, né? Eu cheguei em Viamão cantando nos festivais de música, assim, subi a primeira vez num palco, porque eu era muito tímido.
Eu cantava nas igrejas, lá na Cavalhada, lá nos grupos de jovens. Da hora. Aí eu chego em Viamão e vou pra dentro da igreja matriz num grupo de jovens. Só que foi muito interessante, cara. Tu tá o padre Bernardo lá rezando, lá, aquelas missas meia idade média. E eu chego e começo a cantar Padre Zezinho, que era o Roberto Carlos Sim, da igreja. da católica. igreja. E o padre me cortava no meio da música. Não, isso aí não pode. Né? Isso aí é E muito eu tava pop cantando pra lá. igreja. Meu, eu senti que as senhoras, as mães, as vovós, elas iam para a igreja para ver aquele jovem cabeludo que estava na igreja cantando música moderna, né? Olha que lindo Padre ele, Zezinho. né? Sabe? E o Padre Zezinho tinha um viés político de música latino-americana, assim, maravilhoso. O cara cantava com uma doçura. Ele tá vivo ainda. Ele fez composições maravilhosas, assim, com uma doçura e com um viés político, assim, forte, mas não era um troço rançoso, né? Era uma coisa, assim, que te pegava pelo coração. Mas o cara falava da pobreza o tempo todo, ele falava de diferenças sociais o tempo todo. Mas na boa. Mas um cara, assim, olha, o Padre Zezinho foi muito importante. Daí, o que acontece? Aí eu andava naquele Viamão lotado, no tempo ainda daquele do chão batido, acho que antes do asfalto ali. E dentro do Viamão lotado sempre tinha um personagem cômico que fazia tu rir a viagem toda e não sentia viagem. Era uma delícia. Acho que até hoje. Até hoje. Sempre Mas tem naquela alguém. época era mais. Era mais. Então, cara. Não, hoje eles irritam. Eles te alopram. Cara, era muito bom. Então, subia naquele ônibus lotado assim. E quem é hoje? Começava lá. Pá, o outro aqui, e tu ia a viagem toda a vida, né? Cara, a gente aquela coisa trabalhando em Porto Alegre também, né? Eu tive essa coisa de trabalhar em Porto Alegre também, pegar o ônibus todos os dias, né? E eu trabalhei no Estaleiro Sol, lá na ilha da Pintado, pensa, né? Eu ia até o centro de Porto Alegre, pegava um barco e ia até a ilha, trabalhei no Estaleiro Sol. É. Barco? Pegava um barco para ir até, tinha um barco que levava nós até a ilha, né? Poxa. Meio tempestade, tudo, aquela história toda de tempestade, eu trabalhava lá. Não, Trabalhei lá um tempo. Mas tinha ônibus pra lá, não tinha? Não, porque o ônibus não valia a pena, fazia a volta lá pela Ah, ele coisa, dava né? todo um outro Chegava balão. ali no cais ali, com a lanchinha reta. Pô, que louco. É, então isso foi uma coisa que às vezes eu me lembrei agora, às vezes até me esqueço disso, né? Mas enfim. E aí um belo dia, aí eu comecei aquele fascínio por aquela viagem, por aqueles personagens, eu comecei a fazer o Viamão lotado. E aí eu fiz, né? É bom pegar lotado o Viamão, subir a lomba do sabão, deixar o fiscal rasgar o talão, pegar lotado o Viamão. E aí fiz uma música que é um clássico meu, assim, que dá nome ao meu CD, Viamão lotado. E esse CD, eu passei a vida toda, desde os 15 anos, quando eu comecei a compor, eu pensava, um dia eu vou gravar meu disco. Só que eu sou da era vinil, né? Então eu desenhava lá com meus 18 anos, eu compunha e desenhava a capa do vinil, o vinil com o meu nome, como vai ser o meu nome, e as letras de música tudo lá dentro. Que Aquele da hora. fascínio das letras de música, pá, que foto que eu vou botar e tudo. Então eu sonhava, eu projetava, né? Só que aí o tempo foi passando, eu cheguei em Viamão, comecei a cantar música minha, papá. Quando eu fiz 58 anos de idade, em 2018, eu pensei, agora é a hora de eu gravar meu CD, senão eu não vou gravar mais. Aí eu estava trabalhando de escolinha, ganhando o meu certinho ali, cara, tranquilo. Eu vou gravar uma música por semana, e encontrei um bruxo que toca 1000 instrumentos em Tapes, numa gravadora, né, Laguna Doce, em Tapes. E encontrei porque eu estava gravando outros discos com outros amigos, e aí encontrei o cara, né, e eu disse, que é esse cara? Aí eu gravei meu CD, 15 músicas minhas, mais uma de um amigo. Então tem 16 músicas no CD. E aí eu realizei o meu sonho. Então ali, a nata das minhas músicas, né? Tudo arranjado, muito bem arranjado por ele. Eu posso dizer que o meu CD é uma obra de arte, né? Aquela coisa, já que ninguém fala, eu falo. É uma obra de arte. Então, eu acho que um CD não pode ser vendido por 10 pila, porque 10 pila é uma cerveja que tu toma aqui e faz xixi ali. Um CD o valor real de um CD tinha que ser uns 100 reais. Mas ninguém vai pagar 100 reais por teu CD. Então eu saí da gravadora, que é aquele meu CD, vendendo o CD por 25 pila. Claro que a gente dá muito CD durante o tempo, né? Mas eu ainda tenho meus CDs lá em casa, que é o que eu vou fazer agora em junho. Eu vou
voltar com o meu show, com música autoral, e vou fazer para o pessoal lembrar que eu tenho músicas próprias, que a gente quase nunca canta as músicas nossas, né? E vou vender o meu CD no show, porque funciona também essa coisa, o pessoal gostar da música e comprar o CD. Pois Então, é. essa é a minha história também de compositor, né? Passei pelos festivais de música, mas eu até parei de compor, mas eu posso dizer que o meu CD, assim, é o resumo da minha vida como compositor. E quando tu ouve meu CD, assim, cara, eu falo, eu sou, como é que se diz? Como é que eu disse que é meio desconfiado eu falar eu sou Meio desconfiado. suspeito. Eu Suspeito. sou suspeito para falar. Mas eu tenho certeza que quando a pessoa ouve o meu CD, ou vê o meu show, fecha os olhos, assim, tu tá enxergando Belchior, Fagner, Zé Ramalho, Roberto Carlos. É todo o meu caldeirão ali que eu transformei em música minha. Tudo que eu ouvi, tudo que eu bebi, tudo que eu respirei, tá no meu trabalho. Né, ó. Por que isso aqui tá no meu trabalho? Tu vai encontrar muito nordestino que não faz isso, ó. É o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé. É o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé. Zé da Folha Genial, lá vem o Zé da Terreira. Num bloco de carnaval, traz pra nós, é o Zé Pereira. Zé Ramalho do Nordeste, Padre Zezinho é mineiro. Zé Celso foi em conteste, Zé Colombo e Zé Rabequeiro. É o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé. É o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé. É Zé, Zé, Zé. Que delícia isso, cara. É o Cara. resumo da cultura popular brasileira de raiz, né? Mano, É um pandeiro de tá coco. louco, O pandeiro cara. é símbolo do Brasil. E eu fiz agora um coco, né? É, coco. De coco. Isso é o coco, né? Isso aqui é a batida de coco. Tô com saudade já de pandeiro. Tô com saudade de swing brasileiro. Tô com saudade. E eu dou aula de pandeiro, né? Então eu formei muitos músicos Que coisa com aula de massa. pandeiro. Eu me dediquei ao pandeiro. Eu toquei num grupo chamado Serrote Preto, que era foi uma referência no Rio Grande do Sul, assim. Serrote Preto, porque... Eu fui num show do Serrote Preto na Casa de Cultura Tá no vendo? ensino fundamental. Serrote Preto. Eu tava lá. Depois eu Cara, lá. Tenho foto minha, eu tenho foto minha do lado. Sexta série do ensino Era uma fundamental. coisa louca. O Serrote Preto era uma coisa louca, sabe por quê? Cara, o Zé Evandro, que foi o cara que idealizou o Serrote Preto, ele é um gênio. Ele é um gênio mesmo. Né? Zé Evandro. Hoje ele é o cara, o Zé do Pandeiro, da Casa de Cultura Marquenteira, é o Zé Evandro, o Zé do Pandeiro. O nome dele é Zé Evandro. Ele criou, idealizou esse Serrote Preto, né? E aí começou a juntar as criaturas. Daí veio o filho do Giba, o Edu Nascimento, percussionista, filho do Giba. E veio o negão do trompete lá, o professor Roberto lá no trompete. E veio outro. Aí um belo dia eu fiz o curso de serrote musical, né? Recente é feito, ano 2000, fiz o curso de serrote musical, assim, é uma coisa que quando eu vi a primeira vez o serrote, assim, o serrote tocando, eu... Como assim? Mas foi primeiro. É pra mim, é o violino do pobre. É pra mim, que eu nunca vou ter o violino, eu vou tocar o arco do Vou ter violino. o serrote. Tá, eu não sabia quem ia me ensinar, nem nada. Eu fiquei só, guardei no coração assim, eu vou aprender isso. Tá? O Paulinho Pires tocando. E não foi o Paulinho Pires que me ensinou, porque ele não ensinava. Eu descobri o mestre Antônio Frison, que foi na TV Com, e disse assim, vou dar o primeiro curso de serrote musical no Brasil, um curso inédito. Bah! É agora. Saí voando, uns 10 profissionais liberais lá fizeram o curso, né? E eu tava lá. Cara, tu tem um ouvido musical, tu até tirar o som, tu pode levar um ano para tirar um som no serrote. Tu chegou na loja, pediu o serrote, pega o arco, passa e não sai nada. E tu vai. Lá 6 meses tu tirou o primeiro som, sai sujo, sai 2 sons. Aí tu tem que tirar um som para deixar só a melodia, só um som, não pode ter 2. Um ano tu vai tocar a tua primeira música, mas daí tu vai tocar ou tu vai só fazer um som? Tu vai tocar se tu tem ouvido musical, se tu trabalhou música durante a vida, tu trabalhou melodia,
Aí tu tira. Então, foi a grande paixão da minha vida, o serrote musical também, né? Então eu me tornei uma referência. Tanto é que no serrote preto, aí eu estava na percussão ali e tal, ajudando na percussão. Mas, por que eu fui pro serrote preto? Porque eu encontrei o Zé Evandro na Rua da Praia e disse assim, aí, Binati, tudo bem? Tudo bem. Eu acabei de formar um grupo chamado Serrote Preto. Olhou bem pra minha cara, assim, eu olhei bem pra cara dele assim. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá me pegando. E ele assim, ingenuamente assim, não gostou do nome. Cara, eu acabei de tocar aprender a tocar serrote. Pensa. O que é isso, cara? É uma loucura, né? Como é que é? São as energias fluindo para aquilo, né, cara? Eu não lembro de nada do show, mas eu lembro do nome, Serrote Preto. O nome foi muito... Porque o nome é marcante, né? O nome é marcante. E por que Serrote Preto? Olha só que curiosidade, né? Serrote Preto. Daí tu vai no show do Serrote Preto. Tá? Vamos lá ver, os caras são muito loucos. Os caras são muito loucos. Por que era muito louco? Porque ninguém até então, gente, no Rio Grande do Sul, ninguém tinha botado junto violão, cavaquinho, pandeiro, bumbo lengueiro, trombone, serrote musical. Eles pegaram tudo assim, vamos pegar várias referências do Vamos botar tudo aqui dentro. Tá tudo ali, parece que tá tudo ali. E a linguagem do cara era uma linguagem campeira, meio nativista. Samba com linguagem campeira. Samba rural. Tu vê. Olha que coisa louca. Meu, foi um nó nas tripas do gaúcho, assim. Tá? A gente ia em alguns programas, em outros programas a gente não ia, né? Os gaúchos. Né? Não, é que você não pode ver. Eles fazem samba? Não. Então a gente foi em algum programa do gaúcho, foi. Mas enfim, o serrote era aquela loucura, assim. Ainda tinha coisa performática de corpo e tudo, né? A Deide Ricardo dançava, né? Que é uma negra poderosa do teatro gaúcho. Ela dançava, uma pessoa maravilhosa. Que massa, cara. E eu tocava só. Aí eu disse, cara, eu acabei de aprender a tocar o serrote. Tá, então vai lá no ensaio nosso, lá tocar lá, vai lá. Zé Evandro bem louco assim, vai lá e toca no serrote. Vai lá ver qual é que é. Vai lá. Aí eles estavam tocando assim, ô Birato, traz o serrote, entra aí. Tá, mas eu não conheço essas músicas. Do nada? Do aí nada, começou assim. uma música assim. Isso que é trilha, né? Falando de um trem. Aí eu, posso botar uma música aí dentro? Pode. Botei um trenzinho caipira do Vila Lobos. Deu. Eu abro a música, trenzinho do Serrote Preto, com trenzinho caipira do Vila Lobos. Pronto. Era o serrote. Mas, depois, o serrote ficou ali, o serrote tocou em 4 Fóruns Social Mundial. 4 Fóruns Social Mundial. Pensa, o mundo inteiro nos conheceu. E quando a gente tinha tudo, assim, para ir para fora, do país, o grupo foi desintegrando. Oxi. Questões internas, né? Internas. Já Você passei sabe o que por é. isso. Já passei por isso. E aí, o serrote continuou, mas não era mais serrote preto, era serrote amarelo, né? Não era mais preto. Por que serrote preto? Porque o Zé Evandro, estudando a história do Lampião, olha só, eu estou aqui no cordel e estou falando uma coisa que tem tudo a ver. Era ele com a literatura de cordel que estava ali no meu âmago, ali no nosso âmago, e a gente não sabia que a gente estava lendo. Lampião é o maior personagem da literatura de cordel. E o Zé Evandro leu a história do Lampião e viu que ele morreu num lugar chamado Serrote Preto. Uma serra preta, de carvão. Serrote Preto. Serrote. Aí eu não, vou botar o nome de Serrote Preto. Só que eu chego no show e toco um serrote. Aí todo mundo... o nome do grupo é Serrote Preto por causa do serrote. Não era. Eu tinha que explicar. Cara, que louco, né? Hora, que irado. Muito louco isso, cara. Cara... E aí, eu fiquei referência, assim, né? O serrote... Porque os nossos mestres estavam ali, o velhinho, os meus 2 mestres, o Paulinho Pires, então, e o Antônio Frison, morreram ali na pandemia. E ficou eu. Eu posso dizer que ficou eu. Por que eu? Tem outros tocadores de serrote? Tem. Mas, cara, quem foi pra rua tocar serrote? Fui eu. As pessoas não conheciam o serrote de perto.
Eu fui pra rua e disse, nossa, eu nunca tinha visto! Será que é verdade? Não é ele que tá tocando! Tem um som ali! Eu já vi o Pica-Pau tocando serrote! Pica-Pau tocando Pica-Pau tocando serrote, verdade. Por quê? Porque o serrote, ele vem da Alemanha, ele nasce lá na Bavária, na construção do metal. O cara começa a bater no metal, começa a fazer melodia, né? E aí tu enxerga o quê? Tu enxerga um cara, de repente os caras estão ali, né? Aí o cara do violino, tá, mas se eu passar o arco do violino, o serrote é o quê? É uma lâmina que representa uma corda. Se eu passar o arco ali, nasce o serrote musical, como ele é. Então ele vem com os imigrantes alemães para o Brasil, serrote musical. E aqui o Paulinho Pires era a nossa grande referência, era o cara que foi lá no programa Flávio Cavalcante, lá, né, aquela coisa toda, Paulinho Pires, o meu guru, mas o Antônio Frison me ensinou. Então, antes deles morrerem, eu fiz muitas visitas a eles, fiz homenagens a eles, né, inclusive ganhei um serrote da família do Antônio Frison depois que ele morreu, ganhei um serrote alemão, que é o serrote musical, é o serrote que sai da fábrica como serrote musical. Existe o serrote que sai da fábrica sem o dente, né? Então, quando tu tem um serrote sem o dente, é porque eu tirei, né? Esse daí eu toco tu tirou. aqui, mas como eu tirei o dente, eu posso tocar aqui também. Então, esse serrote aqui, Stanley 28 polegadas, tu não encontra no comércio. Vai ter que procurar muito. Esse grandão aqui, 28 polegadas, tu não encontra. Só que o alemão que eu ganhei é assim. Maior ainda. Mas não é confortável para tocar, porque eu tenho que esticar muito o meu braço, ele não fecha com o meu corpo. Sim. Então esse aqui fecha com o meu corpo. Em resumo, é um serrote normal que se É um serrote normal, sem os dentes. Então é uma demonstração ao vivo aqui, galera. É. Vocês não estão entendendo. Então eu acabei de comprar um arco novo, mas eu vou tocar com arco. O programa mais musical que a gente está tendo nas Ruas Falam hoje é esse aqui, cara. isso é bom, né, não cara? tem, cara. Então, ó, eu tenho um arco, eu estico a... Então, quando eu... Posso entrar no cordel já, então? Puxa, Marco, tu tá em casa. Aqui a casa é tua, tu faz o que tu quiser. Então eu faço... Faz o que tu quiser. Eu faço dentro do espetáculo que eu faço com a Nil Tamara, né? Estamos de volta depois aí de alguns problemas técnicos na cidade, né? Porque a cidade inteira ficou sem luz. Mas isso aí eu vou dizer que isso aqui, ó, isso aqui é energia que a gente emanou daqui, ó, desse estúdio que afetou. Foi uma energia eletromagnética aqui, uma bomba eletromagnética que acabou com a luz da cidade, porque o negócio aqui tá muito bom, o programa mais musical que a gente já teve aqui. E eu vou te falar, cara. Corro, né, corro assim o perigo de dizer, e os demais querem me bater, obviamente, que é um dos melhores programas que a gente está tendo aqui. Eu tô curtindo demais isso aqui tudo. Tá louco. Com vocês, Marco Binatti. Literatura de cordel, que vai desembocar no serrote musical, tá? É a história do serrote musical, né? Sou gaúcho e vou falar do serrote musical. Meu guru Paulinho Pires foi pedra fundamental. Quando ouvi a primeira vez, pensei, desse sou freguês, vou dobrar esse metal. É um som fenomenal que o serrote reproduz. Tem gente que vê fantasma e faz até o sinal da cruz. Não cometa esse engano. É a voz de uma soprano, sereia que me seduz. O serrote é uma luz que ilumina a minha estrada. O mestre Antônio Frison, parceirão nessa jornada, foi lá no ano 2000, deu um curso que uniu o amante e sua amada. O amante e eu na quebrada, ela lâmina sonora, eu sentado ela dobrada. O aço é duro, o som demora, leva tempo para afinar. Vai ter que amaciar para tirar algum som para fora. Muita gente ouve e chora ao ouvir esse instrumento, um som triste e penetrante que provoca o sentimento. Paul McCartney, Yesterday, Frank Sinatra, My Way, já toquei em casamento. Precisa acompanhamento de piano ou violão? Que tal Maurício Marques? Maestro, fascinação, negrinho do pastoreio. Feche os olhos, dê um passeio, o vento se faz canção.
muito bom, cara. Ah, tu tá doido isso aí, cara. Isso é surreal, cara. É louco, né? Isso é louco demais, Essa cara. música é o Negrinho do Pastoreio do Barbosa Lessa, né? Que é um clássico da nossa cultura Lindo, na real, cara. regional, né? Que inclusive o grande artista aí disse que essa música representa todo o Pampa, né? Toda essa nossa relação com os irmãos, toda a questão do Pampa, toda. Então essa música é muito importante. Então eu fiz agora entrando no cordel, como é que eu me tornei poeta cordelista? Durante a pandemia, a gente naquele marasmo, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa para me dar um tesão de viver nesse marasmo, senão eu não vou aguentar, né? Nós artistas, trancados em casa. Aí me deu um estalo, assim, cara, eu sempre quis aprender literatura de cordel e nunca aprofundei a história, né? Eu vou começar a estudar. Aí comecei a entrar na internet, comecei a estudar, tem algumas coisas que me inspiraram, né? Alguns cordéis que me inspiraram, na verdade, né? Zé Pretinho, o Cego Aderaldo, a peleja do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho. Foi esse cordel que quando eu li a primeira vez ele, eu digo, meu Deus, eu quero fazer uma coisa parecida, né? E o Cego Aderaldo é um personagem muito importante, porque tem essa coisa muito do cego também, né? No cordel tem muito isso do cego. E isso não é por acaso, sabe? Porque lá em Portugal, quando começa o cordel, lá a literatura de cordel, que é os panfletos vendendo no meio da rua, os caras vendendo no meio da rua, quem é que vendia os panfletos? Os cegos. Era uma profissão para cego, né? A pessoa tem o que? Ela olha pro cego, tem pena no cego. Como os caras que vendem as loterias no centro de Porto Alegre. Aí, né? Quando é o cego tem pena, não, coitadinho, tá trabalhando, não. Então virou uma profissão do cego, porque ele não era admitido em outras profissões, né? Então ele vendia literatura na rua. A poesia popular era vendida por cegos, né? E até teve uma época que começaram a vender em outros lugares, daí houve uma movimentação da sociedade para deixar essa venda de cordéis exclusiva para os cegos. Aí começaram a chamar de poesia de cego. Poesia de cego. Olha que interessante. E aí, coincidência ou não, né? Esse tal de Cego Aderaldo, ele era um cara que não era cego, ele era normal, ele viveu até lá, que idade ele viveu, eu estava vivendo lá, até uns 20 anos, sabe o quê? Aí ele começa a ficar cego. Tem uma doença nele, ele fica cego. E aí ele diz, o que eu vou fazer para sobreviver, né? Aí ele aprende a tocar rabeca e aprende a dizer poesia oral, né? O repente. E ele se torna um grande personagem. Então o Cego Aderaldo, ele é muito famoso dentro da coisa do repentismo e tal, né? E aí literatura de cordel, eu vou explicar o que é o cordel. O cordel, ele pode ser um panfletinho, pequenininho assim, que é o tamanho tradicional, né? Que chega no Brasil e tal, e o brasileiro assume a literatura de cordel como uma cultura popular. Os caras pobres que não tem dinheiro, né, para editar um livro e tal, né? Começa aquela coisa começa a imprensa no Brasil, na verdade, é o início da imprensa. E aí os caras estão escrevendo ali, né? E aí daqui a pouco, não, vamos fazer o quê? Tu pega uma folha de ofício, eu vou mostrar na oficina lá de sábado, pega uma folha de ofício, dobra, tá ali o cordel. Tá aqui, ó, uma folha de ofício aqui, ó. Aí o que acontece? Escrevo meus versos ali dentro de uma limitação de estrofes, né? O formato das estrofes, aí e o tamanho, tá? Mas o que é cordel? Cordel lembra cordão. Ah, tá, cordel é todo livrinho que tá pendurado num cordão. Não, pá! Se tu disser isso para alguns poetas grandão lá do Nordeste, não, que ele inventou essa besteira. Mas não é que na verdade não é besteira, porque lá em Portugal os caras vendiam os livros pendurados em cordão. E aí quando chega no Brasil, o que acontece? Pô, nada mais natural de tu ver um livrinho pequenininho, pendurado num cordão com um prendedor, né? Porque o livrinho é leve. E aí cordel vem de cordão. Mas na verdade, cordel é o formato de poesia que tem que ter rima, busca-se a rima perfeita, métrica, porque tu tem que pensar que o cordel está sendo cantado. E ele tem métrica, né? Ó, então eu estava ali. Toda a última palavra do trabalho musical, eu vi o vídeo que era fundamental. Eu não vi a primeira vez que eu cheguei no português, no lugar esse metal.
É um som fenomenal que fala de reproduz. Tem gente que vira cantar, não faz até o final da rua. Novamente xinga, é a voz numa conferência. Ele cabe dentro, a métrica certinho. Da batida. É o rap, cara. É o rap. É o rap, cara. É o rap. É Isso. Então o rap, hoje, o que o rap está fazendo? O rap está fazendo a sua evolução Verdade. do repentista, né? Dentro da cultura brasileira, né? Tá tendo muitas. As batalhas, o que são as batalhas? As batalhas são ótimas. É um sonho. Se eu pudesse fazer um repente como esses caras fazem das batalhas, esses caras são top, né? Eles são os repentistas modernos hoje, né? Esses caras das batalhas. E tá tendo muita sincronização não, mas tá tendo muita mistura, né? Do repente com o rap, com essa questão de flow que a gente diz muito, que é a métrica, nada mais é do que a métrica. Né? Mas o cordel, ele é muito assim, ele é muito ortodoxo, né? Se cobra muito, né? Os mestres, que eles cobram muito aquela coisa, né? Se for para um concurso de cordel, eu já rodei em concurso de cordel, porque alguma coisa eu errei. Então, tu tem que ser realmente métrica. Métrica, eu sou muito bom na métrica, né? Rima, eu busco uma rima perfeita, a gente procura a rima perfeita mesmo, né? A canção popular não tem rima perfeita, né? Mas o cordel exige, né? E tem a oração. O que é a oração? Oração é um assunto. Mas o que quer dizer isso? Que tu tem que ter um assunto. Tu está contando uma história, tu não pode viajar para outra coisa. Sabe por quê? Porque antigamente os caras chamavam a quadrinha de trova. Tu pega livro antigo de muitos sonetos, né? Os caras os Partenon literário, né? Editavam os livros de poesia. Então tu tem muito soneto e tem muito trova. O que é trova? Chega numa página assim, trova. É quadrinha. 4 versos, aqui, 4 versos aqui. Mas sabe o que é com os 4 versos? Aqui eu falo do Isa. Aqui eu falo de Jesus Cristo. Aqui eu falo do Lampião. Aqui eu falo do meu cachorro. Não tem oração. Cada quadro é um assunto diferente. É um assunto diferente. Aí o cordel chega e diz, não, oração. Tu vai contar uma história de início ao fim no cordel. Por isso que o cordel é contação de história, né? Por isso que as pessoas se enlouquecem. Tem aquelas histórias, né? O João Grilo, ali, aquela coisa toda do João Grilo do Alto da Compadecida. Alto da Compadecida, o que é? O Suassuna criou 3 cordéis do Leandro Gomes de Barros, que é o maior nome do cordel brasileiro. São 3 Aquela cordéis. História toda ali. Aquela história são 3 cordéis. Que legal. Onde é que o Suassuna foi? Lá nos poetas cordelistas. Os caras eram gênios, cara. Os repentistas, então, não se fala, os caras faziam tudo de cabeça, né? Mas o cordelista, ele é da era da escrita. O cordelista, ele é o poeta de bancada. O que é poeta de bancada? É o cara que, como todo poeta, que senta e vai escrever um poema. Né? Então, eu escrevo poema. Eu não faço um repente. Né? Até então, nisso, não te cortando, mas até nisso tem uma diferença. É o rap escrito essa parada, cara. Porque tem o MC de batalha, mas tem o MC que escreve. Eu sou o cara que escreve. Eu sou o cara que senta para escrever, para pensar no que está escrevendo e tal. Mas tem a galera que puxa, explode de cabeça. Assim. Exatamente. Essa e é a diferença. Isso, cara. Tu vê? E o cordel tem essa coisa mesmo dessa coisa de, né? Então, aqui quando a editora Nordestina Editora da Bahia lançou pessoal, nós vamos selecionar 20 cordelistas do Brasil para entrar no Anuário do Cordel Brasileiro em 2019. Eu passei com a história do shot musical. Exigiam 80 estrofes. Pensa. 80 estrofes de 7 linhas, 7 versos. Que eu adoro 7 versos, né? Eu fiz. Passei. 80 estrofes. Eu conto, daí, como é que eu consegui fazer toda essa história tão comprida assim, do shot musical? Porque o meu mestre, Antônio Frison, já tinha escrito a história do shot musical em forma de livro, de literatura, né? Em contação de história, tudo. Ele tinha contado. E eu tinha muitas outras informações, né? Eu obtive informação, por exemplo, de que a Marlene Dietrich, atriz alemã, tocava serrote. Olha. Tá ali no meu cordel, essa informação. Então, eu fui coletando muitas informações novas. E além de eu ser tocador, então eu falo também como tocador. Qual é a sensação que tu tá tocando, como é que funciona a técnica, né? O treme da perna ali e tal, né?
E a voz soprano, o serrote é uma voz soprano, né? Uma voz soprano. Então, eu passei. Bom, daí os caras, né, opa, temos gaúcho no cordel, porque era uma coisa meio rara, assim, né? Eu só ouvia falar de um cara que fazia cordel no Rio Grande do Sul, que era um nome, já que todo mundo respeitava lá em cima. O cara tem uma obra vastíssima de cordel. É um pastor de Caçapava do Sul, Zé Heitor Fonseca. Aí eu, pastor, né? Eu fiquei assim, Olha agora. eu vou deixar o meu preconceito de lado, eu vou conhecer esse cara. Aí um belo dia nós começamos a fazer parceria. O cara escreve muito bem, sabe? Ele escreve muito bem. Aí escrevemos, a primeira parceria que nós fizemos quando os professores estavam em greve no Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, eu bolei a capa. Eu botei um professor na frente do quadro negro gritando socorro. E aí cordel em defesa dos professores gaúchos. Eu e o Zé Heitor fizemos um cordel falando da importância dos professores e da sacanagem que o governo estava fazendo com os professores. Aí lançamos isso, Nordestina Editora, editado na Bahia. Porque até então, até agora aqui, eu não estava editando meus cordéis aqui, né? Agora é que eu vou começar. Depois do Porca Véia morreu, né? O gaiteiro Porca Véia, que era um aluno aqui da ETA, né? Fizemos da vida do Porca Véia um cordel. Eu fiquei vendo isso depois. E aí eu tenho o do serrote, e agora depois eu entrei num concurso para falar da vida da Nízia Floresta. Nízia Floresta foi a primeira escritora feminista do Brasil. Ela tinha 20 anos de idade, ela escrevia em jornal, com assinatura falsificada, porque ela era uma mulher. Sim. E não podia aparecer, né? E aí ela foi a primeira escritora feminista do Brasil, assim, ela foi uma mulher extremamente revolucionária. Potiguar, né? Nasceu do Rio Grande do Norte. Ela ganhou a Europa, ganhou o mundo, a fama dela, sofreu muito. Eu conto a vida dela, assim, num cordel maravilhoso, modéstia, a parte maravilhosa eu fiz. Eu estou mandando editar essa semana para botar na minha oficina, porque ele ainda não estava editado, né? Aí essa semana eu resolvi bater o martelo. Não, cara, eu vou editar. Fui lá, achei a gráfica lá, vamos fazer uma parceria, vamos editar um Nízia Floresta. Pá, deu. Tem uma escola em Viamão chamada Nízia Floresta. Quem é Nízia Floresta? Né? Eu gosto muito de fazer biografia, na verdade. Mas, na verdade, o cordel, ele é muito rico, ele fala de qualquer assunto. Então, ele tem muitas essas histórias engraçadas, que o pessoal gosta muito, da astúcia do pobre, né? Sim. Da astúcia, João Grilo, aquela coisa toda. Mas tem das aventuras, das desventuras do pobre. Mas também tem muito história de encantamento, que eu realmente me apaixonei, sabe? Encantamento é quando tem uma transformação de um homem, por exemplo, um homem transformar em lobisomem é um encantamento. Encantamento. Mas existe muita história de encantamento dentro do cordel, sabe? A mulher que casou 14 vezes e continuou virgem. Aí o quê? Que massa. O meu neto olhou e disse assim, vó, essa história é de lascar, hein? Isso aí. O meu neto com 11 anos. Que massa. Ele é desenhista, né? Sim. E eu disse pra ele que ele ainda vai desenhar uma capa de cordel meu. Como é que eu vou fazer aí ele leu assim, ele é curioso, né? Vó, essa história é de lascar, hein? Por que Aí eu vou contar o segredo da história pra vocês. Por que a mulher continuava virgem? Porque embaixo da cama dela tinha uma serpente que engolia os maridos dela, que matava os maridos dela. Então, o pessoal da literatura de cordel, do encantamento, eles gostam muito dessas histórias fantásticas de seres que se transformam, de bicho e tudo. Cara, eu achei que eu não gostava disso, o cordel fez eu gostar disso. Eu realmente gosto e eu fico assim, tem muitas histórias muito legais, assim, que tu fica querendo chegar no final para ver como é que vai terminar. É muito legal, de encantamento. Mas o cordel... assim, como é que eu vou dizer, ele evoluiu em termos assim de temas, né? Então hoje as pessoas, tem muita gente fazendo cordel, o cordel não morreu, né? Como o samba não morreu, como o rádio não morreu, né? O cordel não morreu e tem muita mulher fazendo cordel, porque no passado elas eram invisíveis. Tanto é que a primeira poeta cordelista, quando ela lança o cordel dela, é o o violino do diabo. Não era o nome de uma mulher que estava no cordel, estava assim, o nome do cara agora eu me esqueci, Alagoano, não sei o que, Alagoano, vamos supor que fosse Cláudio Alagoano. Sim. Né?
Cláudia Lagoano. Era o nome de um homem. Quem é ali. esse cara? Era o nome do marido dela, porque ela não podia botar o nome dela. Não se permitia que uma mulher ousasse escrever, competir com os homens. Então essa era do machismo, que dentro do samba sempre foi muito forte também, né? Olha a história da Dona Ivone Lara. Ela escrevia sem ninguém saber que era ela que fazia o samba, né? Então, essa primeira cordelista morreu agora, poucos anos atrás, agora ela estava viva ainda, né? Foi a primeira cordelista. Então, tudo isso aí eu conto na minha oficina de cordel, cito o nome de todas as pessoas, primeiros repentistas, antes do cordel, né? Portugal, os repentistas, depois do cordel, onde começa, Leandro Gomes de Barros, um grande nome, por quê? Porque além dele ser um excelente poeta, ele era editor. Ele disse assim, não, vamos escrever, bombar, mas vamos organizar. Vamos bombar com esse negócio, nessa literatura aí do... O pobre pode viver disso, né? O poeta pobre, vamos dizer assim, né? Aí o que ele faz? Ele começa a editar e ele põe ordem na bagunça. Ele pega e diz assim, tem muito cordel aqui sem métrica, rima, tá braba. Aqui não. Pessoal fugindo da oração, então Vamos assim, tirar. Cordel é isso aqui. Vamos pelos parâmetros do negócio. E aí ele começa a arrumar tudo isso, começa a editar. E os grandes cordelistas famosos, assim, os caras maravilhosos, né? Vocês com certeza conhecem a música Pavão Misterioso, né? Pavão Misterioso. O que é Pavão Misterioso? É um cordel famoso. Essa inspiração de Ednardo não saiu do nada. Que acontece? Pavão Misterioso agora fez 100 anos de existência. O Ednardo, quando lançou essa música, ele estava... vamos celebrar o cordel. Pavão Misterioso, pássaro formoso. Né? É um cordel famoso. Agora, a grande referência, quando eu entrei no cordel, que eu mergulhei, né? É Leandro Gomes de Barros. Quem é esse cara? Esse cara é o grande mestre. Ele lança o famoso cordel que todo cordelista tem que ler, O Cachorro dos Mortos. Então pensa, isso aqui, gente, isso aqui é como se nós estivéssemos no museu agora. Qual é os primeiros cordéis que existiram? Então aqui, O Cachorro dos Mortos, aqui ó, os primeiros cordéis, olha lá. O que é o Cachorro dos Mortos? O que é o Cachorro dos Mortos? É um cachorro que vai assistir a um assassinato de várias pessoas de uma família e vai, no final da história, mostrar quem é o assassino. O cachorro dos mortos. O cachorro da família. Cara, esse, do Leandro Gomes de Barros. já quero ler. O outro é o Pavão Misterioso. E eu vou dizer assim, ó, que como faz falta. Eu não sei como é que tá hoje a escola assim, pública. Faz um tempão que eu não dou mais, não dou aula há muito tempo já em escola pública. Eu dei logo no início da minha formação, assim, que eu entrava mais, mas e depois nas particulares, assim. Cara, como é difícil o cara ver esse tipo de história, assim. Tu vê muita coisa didática, tu vê muita ABC, não digo ABC, mas eu digo tutoriais, essa é a ideia, sabe? Mostra como fazer, ou faça assim, ou execute assim. Mas o quanto faz falta essa questão de o cara pensar, né, e ver as coisas, assim, cara, só da premissa eu já quero ler, tá entendendo? Assim, que te desperta de um modo quase que imediato a vontade de ler, a vontade de querer estar com esse material na mão. É aí que é o desafio nosso, né? Porque o cordel é uma coisa assim, ele é quadrado, né? Ele pode ser até cansativo. Mas daí tu vai descobrindo dentro da literatura do cordel os grandes autores, as grandes histórias e tu começa a te apaixonar. Então tu vê autor, quando tu chega num autor, você diz, cara, é aqui que eu queria chegar. E aí por que o Braulio Bessa foi parar lá no programa da Fátima? Porque ele bebeu da literatura de cordel e ainda um cara novo ainda, né? Ele se tornou um grande nome da literatura de cordel no Brasil. Né? Por quê? Ele revolucionou também na questão dos temas. Eu vou trabalhar os temas mais do cotidiano, né, em formato de cordel. Então o cara teve uma sacada, né? Então, não morreu a literatura de cordel. Né? Agora, qual é o tema que tu está usando? Como é que tu está falando? Então, eu noto agora, eu entro na internet hoje e vejo cordelistas novas, muitas mulheres também, trabalhando a questão dos temas mais atuais, falando do amor, falando de coisas mais assim,
da nossa vida cotidiana em formato de cordel e tu, nossa, mas olha só, podia ser eu escrevendo. Sim. E aquele prazer de tu escrever, transformar aquilo em verso, transformar num livro. E outra coisa também, às vezes tu quer dar um presente de aniversário ou de casamento. Eu tenho uma amiga pernambucana que mora aqui no Centro Budista, a Amanda Senna, que é Sim. cordelista. Inclusive Ela tem que chamar ela pra vir aqui tem também. que chamar. Tem que chamar ela pra vir aqui também. É um orgulho ter a Amanda aqui morando em Viamão, sabe? Ela trouxe a cultura de raiz de lá pra cá, pra nós, assim, pra pertinho. Nossa, é uma coisa fabulosa, cara. Brasil, eu não conheço o Brasil, né? A Amanda fez o quê? Os noivos, amigos delas, casaram e pediram a história deles em cordel. Ah. Pensa que coisa mais linda. Contou a história deles, quando se conheceram, até o dia do casamento, né? Então os temas são livres, então tu fala de tudo hoje, né? Dos politicamente corretos hoje, tu fala dos preconceitos, de tudo, das drogas, do racismo, né? De tudo, tu pode falar do que tu quiser, mas aí, quando eu cheguei na escola setembrina, pessoal, é assim o formato do cordel, ó, daí o pessoal, tá, então eu vou pegar uma quadrinha que todo mundo conhece, tá? Olha só o que eu fiz. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. Isso aí inspira você em alguma coisa? Barato, Nada. galera. Alguns no celular, o professor, ô, tu com o celular aí, sai, não quer assistir? Não tá valorizando o artigo que tá aí, sai da sala. Isso. Aí, o pessoal, vocês perceberam que esse versinho, essa quadrinha famosa, pode estar falando da violência doméstica, um homem batendo numa mulher. Sim. Hã? A galera não percebe isso, Não né? percebeu consegue o que está por perceber. trás disso aí? Agora, eu desafio vocês a botar mais 2 versos na quadrinha e nós vamos transformar em cestilha, que é o formato mais usado dentro do cordel. A cestilha, que é 6 versos, métrica, rima e oração. Então você pode contar uma história de violência doméstica ou a sua repugnância com o feminicídio, começando com o cravo do coco rosa. Pronto. Já pensei, não apaixona isso? Nossa! Sabe? E aí eu comecei, tá, agora, com 7 versos, é cetilha. E aí já muda a rima. Já Tem tem uma que ser rima diferente. assim, uma rima mais, sabe? Gostosa, que eu gosto. Esse meu cordel do serrote é todo de cetilha. E 7. Que ela dá uma guinada, sabe? Ela não fica assim reta. Ela vai indo, daqui a pouco, dá uma guinadinha assim. Com É a outro lombadinha ali. verso, ele faz aqui, ó. Sou gaúcho e vou falar do serrote, ó. Sou gaúcho e vou falar do serrote musical. Au, a rima. Meu guru Paulinho Pires foi pedra fundamental. Quando ouvi a primeira vez, pensei de sofreguês. Vou dobrar esse metal. O ex era a cetilha ali. Fez 2 rimas que não tava, né? Saiu do au, né? Ali dá um up gostoso, sabe? Eu gosto muito da cetilha. Depois tem a oitava, que é com 8 versos. Os gaúchos usavam muito a oitava, com 8. A nona é rara. Tu vai encontrar numa canção, numa música, canção do Gildo de Freitas, a nona. E aí os gaúchos adotaram a nona na trova galponeira. Aí entramos na trova. Aí nós vamos falar da trova também, aqui com o cordel. A trova galponeira é a trova de disputa de trova. Qual é que faz a trova melhor, né? Ou um puxa o outro para a resposta. A 9. E a 10ª é a famosa 10ª. É a 10ª que os pajadores, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Pampa usou muito as pajadas, que é cordel. É escrito, é tudo. E aí, vocês iam gostar, tem um material meu lá que o hip hop se encontra com os repentistas que começam a conversar sobre isso. Tem um trabalho em CD só sobre esse encontro entre eles. Sério que tem isso Conversando aí? sobre isso, eu tenho um material lá. Tu Hoje tá- eu não consegui pegar tudo na hora, assim, porque eu ainda ficaria um pouco. Tu tá louco, cara. Então, Bah, eu esse quero, material já todo quero, tá lá já no quero. meu- vai estar lá no meu curso, assim, o pessoal vai chegar lá em casa, eu vou começar a mostrar tudo, aquele monte de cordel, 100 milhares de cordéis que eu tenho lá,
Eu vou mostrar, ó, pessoal, temático. Quer escolher um tema aí? Amazônia. Então chega lá, tema, Amazônia, puxa lá, lê da Amazônia. Tá tudo por temática, né? Tudo selecionado. Então, e os clássicos, que é muito interessante, porque eu tenho muitos clássicos também, assim, que são os top, né? Eu posso dizer assim, qual é os melhores cordéis que eu tenho hoje aqui, né? E, enfim, daí eu vou na oficina, vai começar de manhã, o pessoal das 10 do meio-dia na minha casa, no meu espaço, na Cordel-teca Cataverso, respirando essa história, né? Eu posso botar uma música, posso botar um vídeo, vou contar a história com painel, tem uma rabeca lá, tem pandeiro, tem tudo aquele clima assim, né? Saiu dali no Viandantes das 2 às 8 da noite, mergulho no fazer. Fazer mesmo, não é enrolação. Vai fazer o cordel mesmo. Fazer o cordel. Daí começamos com quadrinha e depois vamos indo. A oficina vai ser aonde mesmo? Vai ser no Viandantes. Então, eu dei essa oficina mais ou menos lá para os alunos do Setembrina no ano passado, né? Dentro do culto circuito. Esse ano ela não tem apoio nenhum, né? No caso, nós temos ali apoio. Nós temos os amigos que estão ali. Tem uma gráfica que está me apoiando, que está fazendo o cordel da Anisa Floresta, que eu achei esse apoiador que eu gostei muito, né? E vão ter as gurias do artesanato lá, vai ter as comidinhas lá no Viandantes, quem quiser almoçar lá e papapá e tal, né? E vai ser um dia mágico, assim, realmente, tal. Olha, eu não sei se no Rio Grande do Sul já foi dado um curso tão pegado com literatura de cordel aqui no Rio Grande do Sul. Já teve, inclusive, a Associação de Cordelistas Gaúchos no Rio Grande do Sul. Eu tenho lá um livro que prova isso, né? Mas a associação meio que morreu. Sim. Então hoje eu estou meio que alavancando esse movimento, porque eu gosto. E outra coisa também, né, gente? Tem uma coisa muito forte em mim, assim, que eu faço muita questão de dizer, né? Qual é o personagem da MPB que, pra mim, é o cara que realmente, assim, me trouxe essa informação subliminar para minha cabeça, assim, que eu sentia, mas eu não conseguia racionalizar. Quem é um cara? Zé Ramalho. Né? Mas ninguém mais forte do que ele. Cara, é muito bom. Primeira vez que eu ouvi a Ravô Raia, assim, meu Deus, eu vou tocar violão. Né? E aí tem os outros caras, o Antônio Nóbrega também é um cara muito importante. Mas o Zé Ramalho, realmente, cara, eu ouço ele, eu posso ouvir ele todo dia e eu vou descobrir uma coisa nova que ele está falando ali, uma coisa nova que ele está fazendo, embebido dessa cultura. Ele é o cara que ele trouxe isso, assim, para a MPB. Era uma coisa que aparecia, assim, aos poucos, assim, né? E ele trouxe com tudo. Tanto é que ele botou a zabumba no lugar da bateria. Ele botou a zabumba dentro da música da MPB. O Zé Ramalho botou a zabumba. Então ele é muito forte. Então é isso, né? É o que alavanca, assim, ó. Onde é que está isso, assim, dentro de ti, assim, né? O Zé Ramalho, o Antônio Nóbrega também, que é um grande mestre, assim, que realmente o trabalho musical dele também é todo em cima do cordel, né? E, enfim, eu posso ficar tranquilamente essas 8 horas lá, realmente, assim, eu fico, trabalho tranquilo lá, direto. 8 horas? 8 horas de oficina. Eu vou dar o dia todo, né? É o dia todo. Eu dou 2 horas, faço um almoço ali, né, do meio-dia às 2 e depois vou das 2 às 8. Claro, mas daí eu dei um trabalho pra galera, ó, agora vocês vão escolher o tema. Sim, aí vai trabalhando. E a galera lá. Vai trabalhando. Não falando de amassante, é como tem assunto. Não, como tem assunto. Tem. Exato, Não, exato. É importante falar isso aí. Eu posso dar uma oficina de 2 horas, eu vou botar uma coisa assim, vou fazer um... Entenderam a ideia geral? Entendi. Um apanhado. Tutorial. Agora, eu vou dar uma de 8 horas. Mas o negócio é muito rico. Aí é uma imersão, né, cara? Então, é uma imersão, como o cara diz. Eu poderia me encontrar todos os sábados durante um ano com as pessoas, para realmente tu aprender todos os sábados durante um ano. Eu transformaria as pessoas isso aí em tinha que poetas ser cordelistas mesmo e um movimento forte de poesia na cidade, aquela coisa toda, isso né? tinha que ser patrocinado, né? Aquela coisa, tinha que ser né? patrocinado, isso aí tinha que ter uma lei de incentivo forte. Não é o que acontece aqui, né? Não é o que acontece na nossa cidade. Que aqui tá brabo, né? Aqui tá brabo, aqui tá muito ruim. brabo. Mas sabe, pô, sabe, tem que ter sei lá,
as leis de incentivo, eu não sei como é que eu vou me expressar em relação às leis de incentivo, porque são muito importantes, mas parece que não chega na gente. Né? E olha esse baita trabalho. É muito burocrático. Cara, as leis são muito burocráticas. Tu entende isso? Elas não, cara, não realmente assim, teria que estar mais preocupada com o artista popular mesmo, né? Tu entende Pra que isso deixar que o aí... artista popular realmente saia do cantinho dele ali, consiga botar o trabalho na feira, consiga, né? Cara, a gente foi semana passada, eu e os meus alunos, no Farol Santander. Né? E aí tá. E grande parte deles nunca tinha ido no Farol, sabe? Nunca tinha ido no museu. E aí a gente foi no museu e tal. E isso que eles são da lei de aprendizagem, eles estão trabalhando. Eles têm digamos, uma vivência melhor, digamos assim, do que muitos outros com quem eu já trabalhei em educação social. E aí a gente foi lá e no segundo andar tá lá de Vinícius. Cara, a gente fica pensando que Vinícius de Moraes tá lá, beleza, tu fica aprendendo algumas coisas. Agora imagina se tem isso no Farol. Isso era pra estar no Farol, sabe? Era pra ser patrocinado e estar no lugar desse garbo que eu vou dizer. Não que o Viandantes não seja, como eu digo. Sim. Né? Porque o Viandantes tem toda a sua importância pra Viamão aqui. Sim. Entende? Mas não era para mais pessoas ter acesso a isso e o cara ser, como é que eu digo, ressarcido financeiramente por um baita trabalho como esse. Na verdade, eu fiquei feliz, o tio Luiz, quando numa feira do livro de Porto Alegre, quando ela estava grandona ainda, porque depois ela foi diminuindo com a crise, né? Ali antes da pandemia, tinha uma cordoteca dentro da feira e lá realmente tu mergulhava nesse mundo, naquele pequeno cubículo assim, tu mergulhava. E ali eu conheci pessoas, ali que eu realmente vi quem era o Leandro Gomes de Barros, porque vieram umas paraibanas, umas professoras, umas pessoas importantes do Cordel, né? Uhum. Muito ratinho aqui embaixo. Não. Estamos aqui com um brotherzinho. Ele tá aqui, tá vindo aqui pra trás. Aqui. Olha o tamanho do aqui, tá aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho do brother. Mickey Mouse. Tá indo pra aí, ó. O Mickey Mouse. Mas é muito bonitinho. Bem redondinho. É tá muito vendo? bonitinho, cara. Mas nós vamos... Era isso que tu tava procurando, Diego? Olha, ele vai passar por trás de nós. Passou. Ele fez o quadrado direitinho. Ele fez o quadrado direitinho. Mas é muito bonitinho. É bonitinho. Achamos um Mickey amiguinho. Mouse. O Mickey Mouse. Passou aqui agora. Ele saiu dali do... Ó, eu vou pegar ele na mão, hein? Acho que é também. Ele tá na capa do Moção Rocha, Mas viu, tio, isso? Onde é que nós estávamos mesmo? Vai entrar na tua bolsa aí. A cordoteca lá da Feira do Livro, né? Vai entrar na né? tua bolsa aí, ó. Hã? Olha aí. Nossa senhora. Ele tá se protegendo aí. Ó, ele deu um pulo. Mas ele tá meio grog. Tá É sim. muito bonitinho, muito Vem pra bonitinho. cá, vem pra cá. Vem pra cá. Fica tranquilo que nós não vamos te eliminar. Lá Muito do isso. cruzado. Então lá que eu ouvi falar do Leandro Gomes de Barros, mesmo quem era o cara, né? E lá eu conheci um poeta cordelista de Viamão, que eu não conhecia. Tu vê. Aí eu olhei para aquele homem assim, aquele bruxo assim. Tu já é? É o senhor Edemar Luiz Carneiro, onde é que o senhor mora em Viamão? Viamão. Não pode. Aí eu, cara, o que é isso? Não pode. Aí eu descobri, ele e o Edson Casagrande, são dois caras que estão aí beirando os 80 anos, e que são dois poetas cordelistas de Viamão. Pensa, são vizinhos nossos, que Viamão não conhece, não sabe que tem poeta cordelista em Viamão, e eu faço questão de falar neles o tempo todo, leio os poemas deles, ó, e botei eles na minha... Massa. Botei eles na minha divulgação, ó, eu com o Edemar Luiz Carneiro e o Edson Casagrande, dois poetas cordelistas de Viamão, que eu chamo de mestre, porque os caras escrevem muito bem. Muito bem. O senhor Edemar está com 80 anos, cara, ele vai pro Facebook lá todos os dias. Hoje eu vou falar sobre isso. Escreve um cordel perfeito, assim, perfeito. Né? Então, vale a alegria, né? Então agora eu vou homenagear ele de novo lá sábado. O senhor Edemar não pode ir, mas o Casagrande talvez apareça. Eu dei a camiseta para eles, eu também faço cordel, eu homenageei eles no culto circuito. Essa foi do culto, um né? mimo Essa pra foi do eles, culto. Eu fiz a camiseta, botei neles, daí eles ficam todos faceiros, né? Eu também faço cordel e tal.
Então vai ser isso. Então a nossa oficina agora sábado, dia 27, né? É o dia todo. O pessoal que falar assim, bah, mas eu não posso ir de manhã, eu posso ir só na parte da tarde, ali das 2 às 8, beleza, pode ir, né? Eu vou dar uma geral de manhã, assim, lá da história do cordel, lá no meu espaço, o pessoal conheceu o meu espaço também, né? Para saber que eu tenho essa cordelteca mesmo, né? Como referência já. Eu poderia dizer que a minha cordelteca é uma referência dentro do Rio Grande do Sul, né? Claro que pode ter outras, assim, mas quem está mostrando isso nas redes sociais, né? E agitando a história do cordel mesmo, eu tô mesmo, eu sei quem, né? E os caras lá de cima sabem também, o pessoal do Nordeste olha pra cá e diz assim, ô Marco Minato, tu tá de referência aí embaixo, hein? É tu e o Heitor lá. E eu tô falando desses mestres aqui que ninguém conhece, né, cara? Nem os jamonenses conhecem. Nem os jamonenses conhecem. Aí os caras lá, bom, os caras fazem cordel fácil. Então, e depois, galera, o Zeca Pereira, que é o cara que me editou, né, na Bahia, ele fez o ABC do cordel. Ó. Então agora quem quer entrar um pouco mais ali nas coisas mais, né? A coisa mais didática da mais coisa, didática assim. do cordel. Ele tem isso aqui que ele trabalha nas escolas, o Zeca Pereira, que é um mestre do cordel também, um amigão. O cara é muito querido mesmo. E aí o que acontece? Em 2020, a Nordestina Editora da Bahia disse assim, vamos fazer um novo dicionário biobibliográfico dos cordelistas contemporâneos, que de vez em quando eles fazem um mapeamento de quem é cordelista no Brasil. Como é que está o movimento? Está aumentando? Está aumentando. Então eles fizeram esse aqui, ó, cordelistas contemporâneos, tem mais de 200 poetas cordelistas aqui, nesse livro, e 2 é gaúcho, eu e o Zé Heitor de Caçapava, para tu ver como a gente está envolvido, nós dois estamos envolvidos. Então aqui tu quer saber a vida do Marco, tu chega lá, abre no M lá, Marco Binatti, o trabalho dele, toda a biografia dele, toda a biografia dos poetas. Então aqui dentro eu tenho o mestre Marco Aurélio, que é o cara ali que é o maior estudioso do assunto, né? Que é um cara mais novo que eu. Tá aqui dentro do meu lado, Marco Aurélio e Marco Antônio. Mas eu também tenho um cara chamado Buli Buli, que é um mito vivo da cultura baiana. Um cara com quase 90 anos, tá aqui dentro, eu tô do lado dele. Quando é que eu ia sonhar com isso, que eu ia estar do lado do Buli Buli aqui dentro? Não tem como. O cara tá do lado das referências. Das referências dos mestres, sim. Por quê? Coisa. Porque eu mergulhei na história, né? Né? Eu fico pensando nisso assim, às vezes também. Será que algum dia eu vou conseguir, digamos assim, tá junto, assim, com aquelas pessoas com quem tu... Não digo tá junto, mas ter participado de algo das pessoas com quem tu admira, ou algo assim, sabe? Que tipo, pô, isso te influenciaram de alguma maneira. Cara, e acontece assim, milagradamente, né? Porque eu com Buli Do Buli, nada, assim. Assim, eu fui fazer a oficina com o Marco Aurélio, vou dar uma oficina de cordel, papá, né? Duração tantas horas e tal, é tanto. Aí fui atrás, é tanto, tá? Aí eu entro na sala de aula assim, vamos ver qual é os alunos que estão aí. Fulano, Silvinha França, uma grande da Paraíba. Rosa Reis, uma grande do Rio Grande do Norte lá, sabe? Os grandão, daqui a pouco. Buli Buli. Aí o Marco Aurélio disse, mestre Buli Buli, que honra tê-lo aqui. A honra é toda meu, seu Marco Aurélio, eu tô aqui pra aprender. Cara, com 90 anos. 90 anos. Meu, o que mais que poderia aprender, dizer? né? Uma referência. E é isso que torna a pessoa uma referência, né, cara? Porque é esse tipo de humildade, esse a tipo humildade, sabe que torna a pessoa uma humildade referência. faz parte, né, cara? Eu tô aqui, eu tenho 90 anos, né? Eu faço isso quase a minha vida toda. O que uma pessoa como essa teria para aprender? E sempre tem, né? Isso. E sempre tem. A gente sempre tem. Por isso que eu gosto de dar aula, né? Eu dou aula de música, né? O meu ganha-pão também é dar. Eu estou sempre aprendendo com os alunos, cara. Sempre o aluno vai trazer uma novidade para me desafiar. Opa, eu vou ter que fazer isso, nunca fiz. A gente está sempre aprendendo, né? Não tem como. Cara, é ótimo, assim, ótimo. Eu vou dizer, segunda-feira eu adoro podcast, fazia um tempão que eu não fazia, mas toda vez que eu faço, eu sempre digo, né? Quando eu estou irritado com algumas questões, eu sempre digo, não vou fazer mais. Não, pra mim chega, já era. Mas aí o cara pega, ouve umas histórias como essa, assim, e isso edifica. Hoje eu ouvi também isso de uma aluna, enquanto a gente estava fazendo um trabalho, agora para essa semana, dia 24 é o dia do jovem trabalhador, né? Então a gente estava fazendo um trabalho em conjunto, eu e outros professores com a turma. E a gente
tava trabalhando em trio, assim, no meio da sala, e um falava, o outro completava, o outro entrava, o outro fazia rir, contava piada, essas coisas malucas, assim, que eu gosto de fazer. E aí ela chegou, tá, gente, em uma palavra agora, logo quase beirando o final da aula, em uma palavra, o que vocês acharam da aula hoje, como é que tá? Quando vê, saiu aluno com edificante, e aí tu... Poxa, isso é o que te dá um gás para te continuar assim a fazer. Claro que sempre tem um clichê, aquela conhecimento, a gurizada lixeira, né? Hoje foi aprendizado, conhecimento e tal. Mas eu achei a aula, que hoje a aula foi edificante e como é que eu digo assim, de uma maneira radical, assim, que ela falou. Por que radical? Só porque o jeito que vocês falaram não foi aquele jeito maçante de quadro negro. Não, vocês brincaram, vocês riram, vocês contaram piada. Mas a gente chegou ao ponto que a gente queria, que era falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre a vida deles, falar sobre as escolhas, falar sobre o sentimento, né? Falar sobre o que eles queriam para a vida deles, qual era o objetivo e o propósito. E é o que aconteceu aqui hoje, cara. Porque, sabe, desde o início... Cara, eu tô recebendo aula aqui, sabe? E aí, essa questão depois do serrote preto, já, cara, tá de sacanagem isso aí. Sabe? Quando assim, ó, tu sente a tua mente explodindo, tu sente a tua mente expandindo de certa maneira. Serrote preto não é a ferramenta, mas é outra coisa. Que loucura, que leva a uma outra. Eu digo, cara, isso é... coincidência, coisa louca, né? Sabe? E é surreal isso, cara. É uma coisa... Eu tô feliz pra caramba. Assim, e esse é só o primeiro de 2024, gente. Vocês não estão entendendo. Né? A gente já começou naquele pique. O primeiro, as ruas falam de 2024. Né? Vocês estão entendendo? Onde a gente vai chegar esse ano. Então já viu. Eu senti uma vibração muito boa desse ano, assim. Eu Claro. senti uma vibração boa, sabe? Eu senti, assim, uma energia de trabalho. Tá voltando ao trabalho, a gente tá fazendo os projetos novos, as coisas estão andando, e daqui a pouco nós estamos já no meio do ano, e esse ano vai passar muito rápido. Vai. E nós, Vai. né? Quando a gente tem muito trabalho, a gente vê que o ano vai ser curto, né? Porque tu já está enxergando todo o trabalho, assim, Tu já tem tudo definido, já, né? Nós estamos enxergando isso, assim, com muito viandantes, e felizmente nós estamos bem felizes com isso, né? Com essa história. E criando uma coisa legal também que aconteceu, tio Diego, eu tô com uns alunos de música assim, que eu nunca tive alunos dessa qualidade, uns piá com uma cabeça madura, sabe? Eu nunca tinha visto, cara, eu tô assim privilegiado esse ano, sabe? O ano, né? Aquele ano assim, que sabe? E assim, vai. as pessoas vêm pra ti, parece que vem pra ti, né? Ó, o mestre que eu queria era esse. E aí chegou um cantor pra mim e disse assim, ô professor, eu vou fazer esse curso de percussão contigo aí, eu vou tocar pelo menos um pandeirinho. O cara já cantava, tinha uma história com a namorada do lado, quietinha. E aí eu digo, cara, eu vou ser bem sincero pra ti, assim, às vezes o cara tem que dizer uma coisa na lata da pessoa, porque a pessoa ouvir de alguém, que é aquele empurrão, né? Eu disse pra ele assim, cara, tu canta muito bem, tu tem que aprender um instrumento de harmonia, porque tu não vai passar o resto da vida esperando que alguém toque pra tu cantar. Tu não vai cantar aqui porque não tem o violão, tu não vai cantar lá porque não tem o cavaquinho, tu não vai cantar lá porque não tem o ukulele, tu tem que aprender o instrumento. Ele regalou os olhos assim, a mulher dele olhou pra ele assim. E ela também tinha o vírus da música, do canto. Provavelmente ela já tinha Ele falado resolveu isso pra fazer ele. violão. Em poucos meses o cara tá com mais de 10 músicas prontas no violão e cantando. E aí eu digo assim, e aí Felipe, o que tu achou do meu empurrãozinho? Cara, era esse empurrão que faltava pra mim. E a mulher dele cantando maravilhosamente bem. Descobri ela no tributo a Elis, botei ela a cantar, ela se revelou como uma grande cantora. Então, pensa na minha alegria. E eu estou produzindo eles, mas mais do que isso. Eu fui na casa deles, eu entrei na casa deles. Cara, mas essa casa tem potencial para um espacinho cultural. Estão transformando em espaço cultural a casa deles. Então a gente consegue fazer essas coisas, não tem dinheiro que paga, né, cara? Porque eu fui descobrir, tu vai descobrir, na verdade, a vocação das pessoas, o que precisa de um empurrãozinho, né? E chegou alguém que enxergou, né? Com raio-x, Te deu a barbada, né? E, ô, tô enxergando isso, meu, vai por mim. Eu tenho experiência, vai por mim que vai dar certo. E deu certo. Estamos inaugurando um espaço novo agora.
em maio, em Viamão, aqui na entrada da Lisboa. Casa do Felipe e Yasmin, um casalzinho novo. Os dois gostam muito de cantar, recebe os amigos lá, tem um cantinho, nós vamos já fazer o primeiro evento de inauguração. Então, nós conhecemos todos esses espaços interessantes, né? Lá na Parada 70, que vai para Águas Claras, tem um chamado Campos dos Babas, que é de um grande artista que mora em Viamão, que está passando dificuldade, nós estamos ajudando de alguma forma também ele a reconstruir a casa dele, que é outro espaço cultural maravilhoso de Viamão. Então, Viamão tem uma riqueza incrível, né, que a gente não conhece. Quem diz que Viamão não tem nada, não conhece Viamão. Mas, mais uma vez, né, é o celeiro. Um celeiro. É um celeiro. Celeiro de artista, efervescência. A Laura que gosta de quando eu falo essas coisas. Efervescência cultural, como o tio Isa fala. Mas cara. É o que é. Entendeu? Tem um monte de artista que faz uma porrada de coisa da hora e a gente não sabe, a gente não vê. Porque como o Homer também tinha dito isso, a gente fica muito no nosso cantinho. A gente faz o nosso. Não, porque eu sou do meu segmento, eu sou o rap, eu sou o hip hop. Não. Cara, imagina o quanto isso é surreal. A gente tá falando de cordel e é o rap, cara. É o rap. Tá entendendo? Não tem. Não, realmente a gente... Claro que a gente gostaria que a nossa cidade tivesse assim, né, na verdade o nosso sonho é que tivesse um grande espaço cultural, né, onde a gente pudesse estar se apresentando regularmente, tudo, a gente podendo ganhar a grana dessa, um espaço de visibilidade. Os artesãos de Viamão vão vender os seus trabalhos aonde? Aonde? Eu sou artesão, eu não tenho onde eu vender meu trabalho, sabe? Um lugar realmente, né, um brinque da redenção em Viamão. Por que nós não construímos ainda, né? Nós estamos pedindo lá no Conselho Municipal de Cultura, a Casa do Artesão em Viamão. Tem que ter a Casa do Artesão, né, cara? Pelo menos tu saber que existe a Casa do Artesão, tu chegar lá, olha quantos artesãos tem em Viamão, quanto trabalho lindo. É o mínimo, é o mínimo. Sem falar em feiras que a gente gostaria que fosse na rua, que tivesse essa valorização do artista da cidade, né? Mas o que acontece? Nós fazemos a nossa história no nosso cantinho, mas nós temos a obrigação, vamos dizer assim, eu acho que nós, vendedores, também temos essa vocação. Nós fazemos questão de visitar os outros espaços, de fazer as pontes. Só não fazemos com quem não quer. Tem gente que não quer, né? A gente quer ficar de Mas canto. a gente procura. Vamos dar as mãos, né? Então, a gente está tendo sucesso porque a gente consegue se irmanar com outras pessoas para nos ajudar. Nós ajudamos eles nos ajudam e a gente continua. Se a gente ficar quietinho no nosso quadrado, a gente fica fraco, os outros também estão fracos e morremos fracos. E aí união, né? Vão acabando as coisas, né? As coisas vão se acabando, vão se arrefecendo. Porque é isso, assim, eu digo assim, às vezes eu falo pra galera, eu tenho uma certa preocupação, né? Mas eu também não posso ficar preocupado a vida toda, né? Não posso ser eu a levar essa coisa nas costas a vida toda. Eles porque o hip hop, não sei o que lá, em Viamão, o tio Isa. Não, nem foi o tio Isa que começou. Antes da galera já teve muito mais gente que veio antes e tal. E tem que se respeitar essa galera, tem que se respeitar essa história. Só que, por exemplo, eu já não tô mais em linha de frente. Esses dias aí teve uma galera me ligando. Se bem que é a galera do oportunismo, como sempre, né? Ela sempre fala. Porque daí te manda mensagem. Aí te manda mensagem. Tio, eu sei que tu tá à frente do negócio aí. Eu digo, não tô mais não. Não, tu tá equivocado. Quem tá à frente é outra pessoa. Né? Mas eu tô ajudando. Tá, mas o que precisa? Não, porque nós vamos fazer um evento assim. E queremos fazer um MC contra não sei quem lá. E eu digo, cara, tá, e aí? Né? E aí tá, fala com fulano. Deixa eu falar com fulano, falou fulano, tá, beleza. Aí o fulano, depois tá aí, o que foi lá? E aí, o que aconteceu? Não, pois a gente foi lá pra fazer uma situação, falei com ele que era esses artistas, só que esses artistas, eles eram de Viamão, eles vêm aqui, trabalham em Viamão, mas eles moram em Porto Alegre. Tá, e aí, o que aconteceu? Não, e o deslocamento, eu organizei o deslocamento, tem que ir lá buscar os caras, se vocês querem que os caras participem, tem que ir lá buscar os caras e trazer os caras. Tá, e aí quanto? Não tem nada. Tá, então tem que ir lá no mínimo buscar os caras e dar um rango. A comida. Não, nem isso. Pois porque aí não foi. Aí entra os pois é. Aí entra os pormenor. Mas na hora que quer fazer a parada, eles sabem se lembrar do cara.
Mas por que sempre é isso, cara? Por que sempre essa questão de que nunca tem grana, nunca pode? Mas aí tu vai no evento dos caras, tu vai não, né? Porque eu fiquei vendo depois, Pô, o evento tem os patrocínios, tem grana, tem uma lançada, tem gente, né, digamos, conceituada musicalmente que vai tocar e tá cobrando pra tocar. Ia aparecer RBS e o caramba. Aí tu vem dizer que tu não podia ir lá, tu, com o teu carro, ir lá pegar os caras, se trazer aqui pra fazer uma parada bonita? Pra dizer que não tem? Tu não pode dar um prato de comida pro cara, um almoço? Ah, cara, sim, isso deixa o cara muito mordido. Por isso que eu e digo, o cara nem tem que ir. Esse tributo à Elis que nós fizemos lá, funcionou tudo perfeitamente, cara. Porque todos os probleminhas que tinham foram resolvidos com as pessoas ajudando, né? Então, assim, o Miro, que é uma celebridade, pensa no Milton Nascimento morando em Viamão. Esse cara é o Milton Nascimento, o Miro. Ele chegou no Rio Grande do Sul, ele é carioca. Ele chegou no Rio Grande do Sul fazendo cover de Milton Nascimento. Tu vê ele no palco assim, tocando piano ou violão, ele é o Milton Nascimento. Eu tenho esse cara à minha disposição no show da Elis. O que eu tenho que fazer, que é o mínimo que ele está pedindo, buscar ele, se tiver um lanchinho também, tranquilo, se ele tiver fome eu sei de lá rodar, e vou levar ele para casa de novo. Nós fizemos. Porque minhas amigas, que eu nem vi quem foi, galera, tem que buscar o menino lá, fica tranquilo, Marco, nós vamos resolver isso. Eu sabia que ia resolver. Sim. Tudo funcionou perfeitamente, porque a rede. Todo mundo se ajudou, cada um fez a sua parte. Pronto, cara. Não é só, né? Mas eu não tenho nem carro. Mas tu que resolveu botar ele? Não! Né? Funcionou tudo beleza. 2 dias cada lotada, tudo beleza, todo mundo paga direitinho, né? Como é que eu vou me pagar? Eu vou buscar uns patrocínios só para me pagar lá, só para dizer que eu não ganhei nada, porque eu trabalhei muito. Eu arrumei os patrocínios, nunca tinha conseguido patrocínio, eu consegui. Convenci as pessoas que era importante, né? Tá lá, 100 pilinha de cada um ali, tá, deu. Pessoal, eu tô pago muito bem agora lá, a grana lá, vai pagar o maestro sujo lá, e papapá, vai ficar uma merreca pra casa, beleza? As pessoas, tudo colaboradores, saiu todo mundo feliz, artistas e público. E aí, o que vocês fizeram? Fizemos. União faz a força. E mais uma vez eu digo isso, né, cara? Porque, nunca tive patrocínio. E com uma expertise dessa, com 40 anos de trabalho feito, sabe? Livros, CD, tudo pronto, curso. E mesmo assim o cara não consegue mesmo chegar. Assim é chorado. Leva, não, nem te recebe. Não fala contigo. Não... É assim. Eu fui buscar patrocínio, eu descobri assim que eu tinha amigos, pessoas de relação assim, há um tempo já, que eu criei coragem de chegar assim, galera, vamos fazer uma parceria aí, vocês podiam ajudar a fazer esse evento, vai ser bonito, vamos estar um público, público tal, papapá, nós vamos falar de vocês, vamos levar vocês pro programa lá para divulgar. Eles nem puderam ir no programa, eu penso. Nós convidamos os patrocinadores para ir no programa falar sobre a empresa deles, eles nem puderam ir, mas eles não ficaram preocupados, eles ajudaram, ficaram felizes. Eu botei o nomezinho deles nas camisetas e fiz. Agora, pensando para frente, e agora? Os outros eventos, vou buscar outros patrocinadores para não ficar ali enchendo o saco daqueles ali da BCB, vem encher o saco de novo. Já estão conseguindo outros apoiadores, então a gente vai indo devagarzinho, sabe? Mas esse ano, eu quero dizer que esse ano eu comecei com essa confiança renovada, assim, sabe? Com um certo otimismo, uma confiança, uma coisa gostosa, assim, esse ano. Tô curtindo esse ano. Tá se sentindo acolhido pelo ano? Tá legal. É diferente de Viamão, né? Diferente de Viamão. A gente não consegue se sentir acolhido pelo nosso poder público. Não, infelizmente não. Sabe? Nunca consegui. Cara, que complicação. A gente tá sempre lá, né? Mas isso é de Viamão, é qualquer lugar. Em qualquer lugar. É o que diz. Tu fala lá pros nordestinos, mas aqui é igual. Mas aqui é igual. É o meu consolo, é tudo. Não. Sabe? Mas aqui parece, sei lá, eu acho assim que a galera joga fora as coisas, né, cara? A galera joga fora, parece que ninguém se importa. É o porta de salão literal, assim.
É o porta de salão literal. Ninguém Cara, tá às nem vezes eu aí. fico pensando assim que com não nada. basta pra eles assim Falando- a indiferença, porque já tem indiferença, né? Eu ignoro os artistas. Tem que pisar no pescoço e apertar. Pra apertar. Tem que humilhar mais um pouquinho, pra mostrar que eles se acham. Né? Tem uma Eles se história, acham, né, Marco? Né? Eles se acham melhor do que nós, eles não entendem qual é a função da arte, né? Eles não entendem. Tem uma história que a Guarda Municipal te tirou do lado da Sim. Câmara de Vereadores Tu quando lembrou tava dessa? tocando. Lembrei disso daí, né? Eu fui um belo dia eu fui pra praça lá tocar serrote, fiquei um tempo ali, vou fazer um pouco aqui, porque o meu palco principal é o Brigue da Redação, que é lá que eu... Aliás, eu queria te falar isso aí. Um amigo meu, o Renato Velho, que também aprendeu serrote comigo, um dia na pandemia, ele financiou um projeto da empresa dele, a produtora dele, disse assim, Marco Minati, eu quero mostrar uns artistas de rua do Brigue da Redação para contar a história do Brigue aqui durante a pandemia. Tu gostaria de participar como artista de rua? Cara, isso para mim é um presente que tu tá me Não dando. precisa nem perguntar, né? Não precisa nem Eu perguntar. participei como artista, quer dizer, ele me carimbou na história como esse cara foi artista de rua do Brigue da Redação. Então eu tô lá carimbado na história como artista de rua. Para mim isso é a glória, né, cara? Então, Mais um carimbo, né, Marco? Porque além desses aí que tu já tem... Sim, mais né? um. É. Mais um. E aí o que eu quero dizer? Então eu viajei pelo Rio Grande do Sul, tocando na rua, né, um bom tempo, porque o meu sonho era viver como artista de rua, sabe? A minha filha já estava lá, casada lá com os filhos, tudo resolvido, tá, agora eu não tenho, né, eu não tô casado, me separei e tal, eu não tenho um rabo preso, eu vou sair pelo mundo aí, porque o que eu quero fazer é isso, sabe? Eu tenho essa coisa, né? Geminiano, do ar, aquela coisa. Cara, quando eu tava lá nos Cafundó, lá foi Pelotas, e eu fui pra Floripa também, o verão inteiro em Floripa, aquele calorão. Tu acha que eu tava preocupado em tomar banho de praia? Não, eu queria tocar, você roda na beira da praia. Então a pessoa me olhava assim, que é aquilo? É um ET! Vestido de palhaço. Vestido de palhaço, tá? Mas não é palhaço assustador, né? Clown. Porque a história do serrote é ser o instrumento dos palhaços em circo. Olha. Os palhaços tocavam em circo, porque o serrote imita os fantasmas também, né? E as crianças fazem. Então isso é uma história. Tem até um filme chamado Delicatesse, que o francês, que o personagem principal é um palhaço de circo, tocador de serrote. E o cara é parecido comigo. Ah! Então, por que eu tô falando isso? Porque daí eu peguei, a dengue me pegou, né, lá no Rio Grande, lá eu voltei pra casa, daí é que eu resolvi gravar meu CD, porque teve um recado do Papai do Céu lá, não, tu volta, É agora. CD. É. Mas daí eu pensei, vou tocar na minha cidade, Viamão, então, vou lá pra praça. Eu tô tocando lá, chegou o guarda. Não, senhor, não tem permissão. Não, mas eu tenho autorização aqui, isso aqui é lei, ó. Não é. Fui lá pro desenvolvimento, debocharam da minha cara. Eles debocharam da minha cara. Me tiraram da praça e debocharam da minha cara. Como se eu fosse um... Aí eu fui pra Câmara de Vereadores, cheguei lá e falei assim, eles baixaram a cabeça assim, mas que ficar com vergonha, né? Eu podia até ter pego uma indenização pro Deus Moraes. E aí eu toquei um serrotinho pra eles lá na Câmara, lá, assim, falei da minha história, assim, olha como é que o artista é tratado aqui, meu irmão. Os caras baixaram a cabeça, assim, uma vergonha, cara. Sabe? Uma vergonha como eles tratam. É assim que você trata os artistas, meu irmão, não é? Não fui eu. É. Isso aí foi uma simbologia. Nós Nós somos mesmos. lixo na praça. Nós mesmos, Estamos né? atrapalhando. Quando tu sabe que um artista de rua numa cidade, ele é cartão postal. Tu chega numa cidade e aquele artista pode te dar uma grande informação sobre a cultura da cidade, né? Eles não sabem disso. A praça tem que estar limpa. Limpa, tem que estar Aí higienizado. tu vai pra Porto Alegre, tem um cara lá do Lambi Lambi lá, Mas, cara, que foi tombado pelo patrimônio da Aí? Câmara de Vereadores. tu tá entendendo? Assim, ó, eu trabalho ali no Shopping de Andradas ali, pra chegar até ali. Às vezes eu saio, que daí a base é na General Câmara, mas eu dou aula na SEG ali. Então, só pra te ter que passar até chegar a General Câmara, tu passa por uns 3, 4. É a guria do violino, é o cara tocando, aí é o outro mano com a máscara do Jason, que já... São os característicos, tu já sabe. Mas, ó, esse horário é o cara que tá tocando aqui. Mas lá do outro lado, daí tem o cara que tá tocando aqui e ninguém se atropela.
Porque o cara do Jason tá aqui, mas tem o outro maninho lá do outro lado que tá fazendo a dele. Sim. E aí lá na outra esquina tem a galera do Café Preto, com os malucos tocando de trombone, trompete, metal. Eu digo, cara, e isso é tudo na rua. Eu digo, como tem artista de rua em Porto Alegre, cara? E aqui tu não vê nada, não pode, nada, a não gente tem. não pode, né? Lá em Floripa, quando eu fui, nesse verão, quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu ganhei 200 pila, cara. Eu pensei, eu vou ficar rico. Sabe por que eu ganhei 200? Porque um cara botou uma nota de 100 no meu chapéu. E eu, pá! Agora sim. Vou ficar rico! Que nada, a vida de rua é assim, ó. Um dia tu ganhou 200, outro dia tu ganhou 20 pila, de choradinho. E aí eu pensava muito assim, eu aprendi muito na rua, né? Eu fiz um diário de bordo, né? Todos os dias tinha uma experiência assim que eu digo, não, eu sou daquele cara que eu tenho que escrever, sabe? Eu tenho... A coisa da comunicação do geminiano, assim, é tu informar. Então eu tenho que escrever o que eu passei, porque eu quero que aquilo ali mais gente fique sabendo, para eu não me esquecer. Então eu fiz um diário de bordo, então eu chegava no hotel assim de noite, cansado, tomava aquele banhozinho e escrevia a experiência, né? Cada experiência, né? Tu tá na rua, eu sou o personagem, mas eu estou escrevendo sobre essa pessoa que veio falar comigo, que assistiu eu tocando, a reação dela, né? E de quem que eu ia falar mesmo? Eu ia falar de um personagem, foram tantos personagens. Putz, do que eu ia falar agora? Eu me perdi. Eu estava falando de Floripa? Sim. Isso, Floripa. Chegava à noite no hotel. Tu tava fazendo o diário de bordo. Que via um personagem fazer. Então eu escrevi o diário de bordo, tá? Eu até me esqueci de quem que eu ia falar, né? Mas o que eu queria dizer é que como o crack estava muito forte naquela época em Floripa, assim, cara, as pessoas do crack, assim, na calçada, tu caminhava no meio daquelas pessoas como se fosse um tapete, assim, de mortos-vivos, assim, né? Foi em Floripa. E eu descobri que eu poderia sobreviver dentro de um albergue. A minha experiência, que eu queria te falar, era essa, né? Será que eu consigo sobreviver andando pelo mundo? Daí eu descobri, cara, que eu conseguiria sobreviver se eu ficasse em determinado albergue. Assim, eu fiquei num albergue comandado pela brigada. Lá eu senti que eu podia dormir e não acordar morto. Sim. Né? Podia acordar morto, né? E não acordar, né? Não acordar morto. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Acordar no plano astral. Aí eu descobri que era quase impossível, cara, sobreviver. Né? Que era difícil mesmo. Mas graças a Deus, meu anjinho da guarda, eu andava de noite na rua assim, né? Sozinho de noite. O albergue era assim, tu entrava às 6 da tarde, saía às 6 da manhã, e eu de noite assim, com meu serrotinho, andando na noite assim, cara, anjinho da guarda, assim, até que eu voltei, né? Mas eu fiz essa experiência, porque o meu sonho era, pra tu ver como é que é a minha. Como é que é o meu espírito, né? O meu sonho era viver assim, essa coisa da liberdade, assim, como artista na rua. E eu sei que tem países que sustentam esses artistas de rua. Na Europa lá tem. Né? O cara consegue viver disso. Deixa eu ver. Aqui não, aqui nós somos lixo, né? Aqui a gente é descartável. Marco, cara, tá ótimo esse assunto. Assim. Bom, é por isso que o cara tem um curso de 8 horas, né? Uma imersão. É sobre isso. Às 4 horas ele fica só contando a história. Vamos segurar. Porque... Não, até daqui a pouco a patroa vem. A patroa tá lá, né? A patroa tá lá. Daqui a pouco a patroa vem. Tá aí? Tá acontecendo? Ó, não é eu que tô falando, é ele que tá me provocando aqui, fazendo pergunta. Eu incomodo. Mas é isso, ela só vai olhar assim pra mim, assim, vai dizer... Ela nem vai dizer nada, só vai dar aquela... Nem precisa falar, claro. Aquela subida na sobrancelha, sabe? Daí eu já entendo. Mas antes que ela me xingue, né? Marco, sim, ó, demais o programa hoje, vou te dizer. Eu só tenho a agradecer a tua presença, que tu pôde vir aí e agraciar a gente. Apesar de todos os pesares, de todos os perrengues e as correrias que a gente teve pra fazer isso hoje. Faltou até luz. Faltou até luz. Fez parte. Pegou o serrote aí bem na hora, bateu no fio e cortou os fios. Disseram os caras comentando lá, ele foi tocar o serrote e cortou um fio. Cortou um fio lá, faltou. Que desastre! Que loucura. Não vou deixar ele na minha festa, né? Então, galera,
Pra fechar aqui, então, mais aquele jabazinho style, né? Atelier Crazy.art, né, bruxinha preta independente, produtos naturais, magia com cristais, terapias holísticas, artesanatos, pintura à mão. Chama no direct Crazy.art, né? Pra você que ali tá em Alvorada e quer fazer um som, aqui a gente tava falando de som, hoje foi um programa extremamente musical, extremamente cultural, né? Fala com o Raí Gutierrez oficial no Insta, né? A galera da Latoca Rec, chama ali Gutierrez @oficial, né? Ou então @Latoca Rec, a galera que manja muito, né, dos Paranauê ali de gravação de som, mix, master, no precinho, chama lá que ele vai dar a moral. Mas se tu não quiser ir até Alvorada, tem em Viamão também, né? Tem o bom e velho Maestro Sujo do estúdio Casa de Insetos. Já gravei lá, meu EP foi feito lá, muito bom, parceirão demais, né? Nunca esquecendo de dar um salve pro parceiro, @Casa de Insetos, chama lá no direct também. Pra gente finalizar, a CH2V, Associação da Cultura, né, Hip Hop de Viamão, que tá fazendo esse programa aí, As Ruas Falam. E se você quiser fazer um evento no seu bairro, né, chama a gente ali também, né? Cultura Hip Hop Viamão, que a gente vai te dar esse salve, né? A gente leva para sua quebrada o hip hop no bairro, né? A gente passa todas as informações direitinho aí e te ajuda a fazer o evento na tua quebrada. Certinho? Considerações finais aí para nós, Marco. As redes sociais aí, como é que a gente te acha, fala do curso. Né? Na verdade, se o pessoal quiser saber mais alguma coisa sobre mim, eu estou lá no Facebook com o Marco Binatti. As minhas amigas também me põem no Instagram lá, porque eu não sou muito ligado no Instagram, mas elas passam todas as informações para o Instagram lá, né, divulgando a minha oficina. E eu tenho um canal no YouTube também lá, Marco Binatti, que está bem interessante, tem bastante coisa legal lá no meu coisa canal. Boa lá, hein? Durante a pandemia eu dei muitas aulas de música gratuita. Eu ensinei a tocar Deus do Chocalho até o Serrote e a Rabeca lá dentro do meu canal, de forma gratuita, né? Muito legal. E de vez em quando eu me lembro do meu canal e boto alguma coisa lá, né? Porque eu me esqueço um pouco do meu canal. É tanta coisa, né, Marco? É muita coisa. Mas o mais importante é essa oficina que a gente vai dar agora lá sábado, né? Hoje eu visitei mais 5 ou 6 escolas hoje, divulgando para a direção da escola, pedindo para que os professores pelo menos saibam que essa oficina vai acontecer, porque depois não dizer que não sabiam, né? E eu fico muito feliz de receber lá professores, educadores, e a idade mínima, né, de 15 anos para cima, assim, pode entrar na oficina, porque rende, né? A galera que está interessada pode ser dos 15 anos para cima, né? Vale todo mundo. Dá para se divertir bastante, brincar, conhecer o espaço de Andrés também. Muita gente não conhece, espaço, não acredita que não conhece o espaço que tem 16 anos. Baita espaço. Nunca parou, né? Efervescência cultural. Né? A gente está muito feliz, assim, por essa movimentação toda, né? Mês de maio vai estar lotado também, nós vamos estar no agito direto aí. Todo sábado tem programação, estamos num espaço, no outro, sempre fazendo alguma coisa. Estamos bem felizes. Em junho, o meu show autoral lá no Viandantes, né? Então... E como é que a gente faz para achar o teu CD? O meu CD é só falando comigo mesmo. Só vai ter que ser direto contigo. Eu até me esqueci, porque eu peguei o livro na corrida lá, né? O meu WhatsApp, vou dar o meu WhatsApp para dar um oi, o pessoal me dá um oi por mensagem no WhatsApp, né? Não, manda aí. É 51981977929. Dá um oi lá, eu atendo por mensagem, porque o meu celular não funciona como ligação, é só como mensagem. E ali tem o meu CD também, né? Que é bem interessante e principalmente para a pessoa se manter ligada o que está acontecendo em Viamão. A gente está sempre informando para as pessoas saberem que acontece muita coisa legal em Viamão, que tu não precisa achar que tu depende de Porto Alegre para ter vida cultural, né? Viamão tem vida cultural. Beleza? É isso. Eu agradeço muito a vocês, ao programa, a galera aqui, a paciência de vocês me ouvir também. Tem muito mais coisa para falar, mas não vamos deixar para outro programa. Mas vamos fazer uma parte 2, né? Como sempre, né? Como sempre a gente tem que fazer uma parte 2. Né? E agradecer aí também, obviamente, ao Centro Educacional Idalino Oliveira, que cede esse espaço aí para a Associação da Cultura Hip Hop de Viamão, para poder estar aí trazendo essas personalidades, essas celebridades aí da nossa cidade, né, para a gente poder se fazer ouvir, se conhecer, se ver, né? Graças a Deus aí tem esse espaço que o Dieguinho e a Élica aí estão sempre Parabéns pelo espaço nos aloprando aqui também, né? A Élica querendo me bater.
Mas, né, me aturando, né? Agradeço por vocês nos aturarem aí. E esse, né? Então, para fechar, mais uma vez, agradecer o Marco, agradecer o espaço. E seguinte, semana que vem não tem, tá? É só mês que vem agora, né? Depois dessa vez vai sair card, vai ser agora voltando, a gente voltou esse ano num novo formato, né? Vai ser então uma entrevista por mês, até porque é o seguinte, né? A gente tem que fazer outras coisas também. Né? Eu gostaria de fazer entrevistas todo dia, não dá. Né? Não dá, porque a gente tem que fazer outras coisas, tem que trabalhar. Quer finalizar com um sonzinho pra nós? Com um sonzinho, um ritmo de pandeiro. Um ritmo raiz brasileiro, afro-brasileiro. Vamos dar-lhe. Pode ser? Ei, morio. Ei, morio. Ei, morio. Ei, morio. Ei, morio. E esse foi o As Ruas Falam. Até a próxima.